Vodcast, esse projeto que eu tanto sonhei agora sendo realizado. Olha que maravilha, galera. Lembra quando eu postei lá aquele vídeo falando? Gente, tô com o projeto do Vodcast, onde eu quero conhecer pessoas anônimas. Pois bem, chegou o momento. Eu aqui, Pamela Mourão, influencer, com o meu primeiro podcast. Só que, gente, vocês precisam entender, como assim Vodcast? Quem que é o vô do Vodcast? Eu preciso falar para vocês antes um pouquinho da minha história, o porquê do Vodcast, quem é o Vodcast e quem é essa Pamela Mourão que chegou assim do nada falando que vai lançar Anônimos, por que isso tudo? Pois bem, vou dar uma introdução aqui para vocês. O meu avô, gente, era o grande poeta, só que eu vou falar no presente, porque poeta é imortal. Então, o meu avô, Zacarias Mourão, é o poeta, é o empresário, é o artista, é o que trazia talentos, as pessoas anônimas, ele trazia para conhecer o estado do Mato Grosso, porque antigamente ainda não existia o estado dividido, era Mato Grosso, ainda não tinha Mato Grosso do Sul, mas ele trazia aqui para Coxim, que Coxim é Mato Grosso do Sul. Então ele trazia para conhecer nosso estado maravilhoso, trazia para conhecer Campo Grande, trazia para conhecer a cidade de Coxim, que inclusive ele falava que Coxim era o pedacinho do céu na terra. Então, eu, como tenho muito orgulho da minha base familiar e das minhas origens, eu estou simplesmente sendo influenciada por ele, Zacarias Mourão, o grande poeta imortal que plantou o pé de cedro, gravou a música Pé de Cedro, a Mato Grossense, entre outras. Tem mais de 100 músicas que ele tem aí no mercado e que vocês nem imaginam. Então eu não poderia começar este meu sonho sem antes falar um pouquinho sobre Zacarias Mourão e falar de quem me colocou no mundo, que é a filha dele, a minha mãe, Lígia Mourão. Ela não é anônima, ela é super conhecida, ela é cantora, uma excelente primeira voz, Nossa. Não só primeira, como segunda, terça, tudo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ela é jornalista, ela é mãe, ela é avó, a melhor avó que eu já conheci na minha vida, a melhor mãe, a que sempre esteve do meu lado, me apoiando em todos os momentos e que sempre tá ali, que eu sei que tudo que ela sempre fala pra mim, ela fala, porque se ela pudesse, ela me colocava num cristalzinho pra ninguém nem chegar perto, porque eu sei que ela me ama do fundo do coração dela e meu amor por ela também é imenso. E por isso que eu nunca quero decepcioná-la. E hoje, se eu estou aqui por ela. Porque eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso. Segura as lágrimas que hoje vai ser emocionante. Mas, gente, eu quero falar o seguinte. Minha mãe, Lígia Mourão, que trabalhou muito tempo em rádio, que eu a acompanhava, que eu ia em shows com ela e olhava a galera, Lígia Mourão, querendo pegar e cortar um pedaço de cabelo, levar pra casa e eu olhando aquilo, criança sem entender nada, eu falava, Jesus, o que tá acontecendo, meu Deus? Eu sou filha de uma mulher mega famosa. Eu olhava aquilo e eu sempre me inspirei e hoje estou aqui me vendo como eu vi a minha mãe anos atrás. Quando eu era criança, ela aqui, falando num microfone. Ai, gente, vai ser difícil, mas... Que nem eu falei pra produção, seria mais fácil se fosse com qualquer outra pessoa. Mas como ela na minha frente, estou bem nervosa. Mas, tá aqui. Primeiro podcast. Esse é pra você. Ai, seja bem-vinda, mãe. Te amo. Obrigada, filha. Depois dessas palavras, eu tenho certeza, eu pensando, quando eu fui convidada... Ainda bem que eu trouxe o lencinho. A vir a esse Vodcast, que é tanta novidade para mim, né? E eu posso dizer que, depois de ouvir essas palavras da minha filha, Pamela Mourão, a minha filha, agora é minha hora também, né? Eu sei que vai ser muito emocionante hoje, de tantas coisas que eu já fiz na vida,
tantos desafios. Esse para mim está sendo o mais assim emocionante, vamos dizer assim. Vai ser emocionante. Para mim Tem também. muita coisa vindo aí. Porque, em primeiro lugar, filha, eu quero te dizer que eu te amo, Também. né? Mas agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá, né? Porque hoje Deus, Ele tem me presenteado com tantas bênçãos, mas hoje, principalmente, Ele está colocando a pessoa que hoje, depois de Jesus, claro, na terra, a minha filha que eu mais amo, no Vodcast. E esse Vodcast que leva o nome do meu pai, o papai, que eu costumava dizer papai, mamãe, sou dessa época, é Zacarias Mourão. Zacarias Mourão que deixou um legado para o estado do antigo Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. E nós vamos conversar aqui muito hoje, né? E a emoção ainda se torna mais forte, porque a hora que eu entrei aqui, já começou pelo convite, né, filha? Sim. A hora que eu entrei, eu lembrei da Liginha Mourão, como me chamavam, no programa de rádio, né? Os fones. Aí me deparei com Pamela Mourão, filha de Campo Grande, neta do Pé de Cedro, filha da Liginha Mourão. Um orgulho você é pra mim, minha filha, sabe? E eu tenho muito a te dizer. Talvez esse podcast foi preparado para isso. As pessoas podem falar assim, mãe, filha, mas nós temos que contar sim a nossa linda história, né? História que o vovô deixou esse legado maravilhoso, e a história de como a Liginha vem lá de São Paulo, né? Com o Zacarias Mourão. E você ainda não, né? Nós nem sonhávamos em ter essa linda boneca aqui, que eu a chamo de boneca viva, e com toda razão, né, não dá pra gente? Não dá pra falar, né, mãe, do presente e do futuro sem antes voltar lá no passado, explicar nossas origens. Explicar, né? Porque muita gente hoje, nova, né? Principalmente a mamãe que vem de um tempo, não é lá tão atrás, mas seu vovô, sua vovó. Então, já que nós estamos falando de história, mãe, conta um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo e também pra mim, porque hoje eu vou fazer todas as perguntas, vai ser conversa assim de mãe pra filha. Nossa, hein? Eu quero saber da sua infância, eu quero saber da Lígia Mourão, filha do Zacarias Mourão. Eu não quero saber o Zacarias Mourão artista, que todo mundo conhece. Eu quero saber do Zacarias Mourão pai. E da Lígia Mourão, não artista também, mas da Lígia Mourão filha. Como que era a sua infância e inclusive da sua mãe, porque a minha vovó, a Itami Mourão, exime acordeonista, com certeza, e também cantou contigo, teve dupla do Canto Livre. Então conte um pouquinho para nós. Você puxou a vovó. Verdade. Segunda voz. Então vamos voltar primeiro na sua infância. Eu quero saber da sua infância e o seu relacionamento com pai e filha, Zacarias Mourão e Lígia Mourão. Bom, então vamos lá. Eu nasci em São Paulo. E muitos artistas que eu me lembro desde os 3 aninhos de idade, eu também já era um pouquinho mais lá na frente, né? Hoje as crianças estão todas aceleradas, estão tecnologicamente, né? Lá na frente. Mas a mamãe também tinha isso. Sempre eu gostei muito de música. E eu nasci numa família musical. A vovó Itami, né? Que o papai apelidou de Itami, era Maria Olívia. Apelidou de Itami, era uma grande acordeonista, musicista, fez parte de dupla sertaneja também, na época era do Estrela d'Alva, que fez muito sucesso, lá para os lados de São Paulo. E eu sempre via em casa artistas que hoje são famosos, outros já partiram, né? Claro, o tempo passa para todos, como está passando para mim. E assim... Passou nada. Ana Castela que me desculpe, mas a primeira mesmo, Lígia Mourão, tá? Que veio com essa estrutura de chapéu, country, bota, é Lígia Mourão. Obrigada, filha. Mas é assim, lá em São Paulo eu via muitos artistas. Papai foi um grande produtor. Eu falo papai e seu vovô, né? Que é o podcast Zacarias Mourão. Ele foi um grande produtor, um empresário.
como pessoa, Zacarias Mourão, como pai, foi um grande amigo. É um grande amigo, ainda está no meu coração. E um grande mestre na música, nos ensinamentos que nos deixou para nós, família, esposa, irmãos, a vovó que morava conosco, né? Qual a primeira lembrança, mãe, que você tem dele, assim, a primeira, a mais marcante sua? Foram muitas, porque todos os dias ele chegava da ZM, lá em São Paulo, nas ZM Produções Artísticas, ele chegava do trabalho e ele sempre conversava comigo depois do jantar. Primeiro nós jantávamos à mesa, assim, era meus irmãos, minha mãe, todos ali, jantávamos, normal. Aí, quando ele voltava da ZM à tarde, né? E aí ele começava a contar as histórias dele quando ele nasceu em Coxim. Porque eu sempre fui uma menina também muito curiosa, né? E aí eu chegava, papai, por que isso? Por que aquilo? Ah, por que o senhor grava? O senhor gosta de música? Como começou? Eu sempre perguntava, isso desde pequena. E os artistas não paravam de chegar em casa, lá em São Paulo. Então, chegou muitas vezes, para quem não conhece, ou para quem já conhece, os mais antigos, que ainda estão cantando, né? Graças a Deus, é o Mato Grosso e Matias. Eu tô começando lá em São Paulo, depois a gente vem vindo, né? Tem muito assunto. Mato Grosso e Matias, o Mato Grosso, ele cantava, ele perguntou pro papai, Zacarias, eu tenho um amigo que inclusive era vizinho nosso lá, né? Era chamado Lucas, ele era bombeiro, e era casado, mas ele queria cantar, ele amava música também, e ele queria formar uma dupla sertaneja com o Mato Grosso, que sempre ia lá em casa. O Mato Grosso na época até tinha um cabelo bem encaracolado, comprido, era hippie, né? Aí em São Paulo a gente fala hippie. E chegava lá, almoçava conosco. Eu tinha 3 aninhos de idade, eu corria. Quando ele chegava, ele falava assim, Zacarias Mourão, posso hoje almoçar na sua casa? O papai sempre recebia a todos com muito amor, com muito carinho. O papai era dedicado, ele era carinhoso. Ele tinha aquela coisa, não só no profissional, que era excelente, mas ele tinha o carinho como ser humano. Ele sempre queria, o seu avô, ele queria ajudar as pessoas a alcançarem sucesso também. Então, tudo que ele podia fazer, ele fazia. Mas, mãe, Né? aí então na sua infância o que mais te marcou foram os artistas que frequentavam a casa. Mas assim, eu como assim, uma criança, você não tem aquela noção, olha, nossa, eu gostava da melodia. Né? Porque você quer assim, olha, Zacarias, eu escutava sempre ele falando para uma senhora que trabalhava conosco, olha, faz uma comida bem gostosa, porque hoje vem uma pessoa que ela vai ficar famosa, ele é um artista, e eu vou colocá-lo na mídia. Naquela época o papai foi diretor de grandes gravadoras nos grandes centros de São Paulo, Sim. Rio, e diretor... E quando criança, você já tinha essa noção da grandeza do vovô? Você já tinha essa noção? Tinha, porque eu chegava e quando os artistas iam lá, brilhava os olhos quando viam, olhava. Poxa, seu Zacarias Mourão me convidou para almoçar na casa dele, com a família dele. Então isso era importante. E a Milionário José Rico, e tantos, Tunique Tinoco são compadres também, do papai e da mamãe, batizou filho. Hoje eu tenho até hoje amizade com o Zeca Pérez, que é o filho do Tonico. Não, do Tinoco, Porque ele foi dos dois, né? Então, e assim, estava já acostumada, né? Que são Chororó, Amado Batista, dentro de casa. Povo, nossa, era assim. Mas lá, principalmente, os sertanejos raiz, no caso da música sertaneja raiz, que nós chamávamos de caipira, né? Mas caipira com todo respeito, com todo amor, porque eu venho desse berço, e você também, eu venho desse berço caipira, sertanejo, onde você ama a natureza, onde você compõe uma música falando da poesia. A poesia, aquele sol tá brilhando bonito hoje. O amor era dedicação, era carinho. Então, o seu vô, Zacarias Mourão, ele foi muito mais do que um empresário. O que ele podia fazer, ele ajudava todos. Sabe? Ele, se pudesse, tirava a camisa do corpo. Se alguém tivesse passando frio, tirava a blusa e dava. Então ele ajudava, então, não só na parte artística, empresarial, mas também no fato do coração bom, de querer trazer para dentro de casa. Então, quem era Zacarias Mourão, falando assim? Zacarias Mourão era uma pessoa gentil, carinhosa,
era uma pessoa que respeitou sempre todas as pessoas, não importava se tinham poder aquisitivo ou não. E quando não tinha, aí que ele procurava ajudá-los. Então, ele falava assim para os artistas: rapaz, eu tô com vergonha hoje de cantar. Não, pega esse violãozinho aqui, ó, toca uma música. Porque ele era crítico. Ele sabia quando você pegava o violão, ele não gostava de cantar, mas ele entendia tudo. Ele não gostava de tocar violão, por isso muitas vezes ele chamou vários amigos compositores, como o Gerson Coutinho da Silva, o Goiá, que é parceiro dele na Pé de Cedro, depois nós vamos falar lá pra frente. Então, ele já vinha com a composição pronta, né? Minha filha, como é o primeiro podcast, se você achar que, né, deve cortar a mamãe, porque a mamãe se emociona. Mãe, a mamãe quer contar muito sobre o seu avô, porque ele não fez só uma música que fez sucesso e vários artistas gravaram. inclusive, assim, eu quero entrar também na parte sua, a hora que você descobriu o artista, mas antes eu quero explorar um pouquinho mais Sim. da Lígia Mourão filha e do Zacarias Mourão pai. Eu quero que você me conte alguma história assim que marcou a tua infância com o vovô. Foram várias, porque ele contava, depois que nós íamos jantar, ele contava as histórias dele em Coxim. Ele falava assim: filha, um dia nós vamos morar em Coxim. Ou vamos morar no Mato Grosso. Porque eu sempre vinha nas férias, nós íamos em família, nós viajávamos, o papai tinha aquela, que me lembra muito, e eu vou chegar lá onde você está querendo, nós íamos de veraneio, e o papai arrumava os colchãozinhos, eu me lembro muito bem disso, atrás, e ele arrumava tudo muito bem arrumado, e eu me lembro que vinha tocando aquelas músicas clássicas sertanejo raiz, que era: quando amanhece o dia no meu rincão. Segundona, tá bom, você puxou. Então, essas e outras, aquela colcha de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Já vou emocionar, né? Então eu vinha de São Paulo nas férias, eu ficava torcendo para chegar às férias, para a gente poder desfrutar daquela chácara no Coxim. Era bom. E o papai era festeiro, né? Sempre foi muito festeiro, gostava dos artistas dentro de casa. Tanto é que ele trazia para Coxim, ele combinava assim. Tinha uns amigos que nos auxiliavam, ficavam cuidando da chácara. Nós chegávamos de São Paulo e o papai comprava aqueles fogos de artifício. E quando estava entrando em Coxim, ele soltava aqueles fogos, todo mundo, até os pescadores, né? Falavam assim: Zacarias. Olha, o Zacarias Mourão chegou. Ele já chegava fazendo barulho. Chegava chegando. E ele tinha mais essa. Ele abria a janela e falava assim: Ihul! Chegamos na minha terra natal. Cheguei no meu pedacinho do céu na terra. Ai, que lindo. Isso eu gravei. Eu gravei porque... Eita! Fica à vontade. Tem um lencinho. Pode chorar, porque... Tá embaixo da sua perna um lencinho, é um papel higiênico. Como o papai, o seu vovô Zacarias Mourão, sempre foi muito emotivo. Porque... depois nós vamos chegar porque que o menino plantou árvore para voltar em Coxim. Ele era emotivo, mas também ele confiava e tinha muita fé em Deus. Ele falava: tudo vai acontecer na vontade primeiro do Pai Celestial, depois na minha vontade. Então, ele tinha o costume de orar. Ele orava, ele agradecia: vai comigo onde eu for. Me ajude, me direcione. Aí encontrava um amigo no meio do caminho, já virava aquela festa. Zacarias Mourão, e abraçava. E os pescadores, então, era uma folia. Eu lembro de tudo. E marca. O coração marca. Mãe, e deixa eu te fazer uma pergunta. Na época, os artistas tinham o costume de trabalhar em circo, né? A apresentação para cantar era em circo, né? Cantar em circo, aquela época era mais difícil. Assim, que eu saiba, mas eu quero que você conte melhor, não só para mim, mas como todos que estão nos assistindo. Como que era? A vó Itami, ela tinha uma dupla e ela se apresentava no circo, certo? Sim, era assim. Foi assim que o vô conheceu ela? Cleia. A vovó Itami, ela tocava acordeon muito bem.
Desde pequena, a vontade dela era ser musicista. E aí a vovó, Joaninha, italiana, ela deu um acordeon pra mamãe. Foi o primeiro acordeon dela. E ela colocou na aula, tudo certinho, lá em São Paulo. Ela aprendeu muito bem, se tornou professora, né? De acordeon também. E uma segunda voz maravilhosa, a vovó Itami. Sim. E aí, um dia ela foi fazer um teste na Rádio Nacional. E quem era o diretor? Seu Zacarias Mourão. Que legal. Ali já estava marcado, né? O destino. Sim. Bom, ela fez o teste, passou no teste. Mas até então não tinha, né, nenhum relacionamento, a não ser profissional mesmo. Porque naquela época era aquilo. Você andava com a mamãe, tinha que ir junto, seria a vovó Joaninha. A minha criação foi assim também, inclusive, gente. É verdade. Não, tinha uma companhia ao lado sempre, porque as moças não saíam sozinhas, como hoje está tudo muito mudado, né? Eu peguei essa fase dessa também. criação. Um pouquinho eu tentei passar para você. Mas foi a minha criação, né? Então foi isso. Aí conheceu, de lá ele gostou demais, não só da pessoa, mas o talento, que a vó Itami era talentosíssima. Ela tinha uma voz lindíssima também, né? Voz, tocava, cantava. Então, e a parceira dela, primeira parceira do Dudu Estrela d'Alva, que era o nome, era a Vilma, lembrei. A Vilma. Depois trocou para Cleia, que foi minha amiga de infância, Silvinha. O pai dela, o maestro, né, Miranda, que fazia as gravações em São Paulo. Que a mamãe também, a vó Itami, era... Eu tenho mania de falar mamãe e papai ainda, né, gente? Então, era compositora, ficava gravando até de madrugada vários artistas famosos, ela acompanhava, chama a Itami. E uma coisa interessante... Era a tampa da panela, então. Uma coisa interessante, que o papai pedia pra mamãe acompanhar os artistas, porque quando tocava o chamamé, o verdadeiro chamamé, do lado de cá, ela sabia tocar. E quando não, ele falava assim, olha, aprenda, ele trazia, que eram aquelas fitas, cassetes, né? Ficávamos ouvindo, e eu ali acompanhando tudo, né? Olha, aprende certinho, eu quero que toque assim. Era na época do Zé Correia, né? O finado do Zé Correia. E ele falou, toca. Mas nessa época eles já estavam apaixonados, já tinha aquele flerte. Aí foi indo até que ele falou que estava gostando dela. E ele tinha já ganho vários festivais de música em São Paulo. E ele entrou com tudo. Primeira poesia, aí depois ele foi ganhando os festivais e sendo chamado para trabalhar. Né? Rádio Nacional, ele foi diretor, Tupi, é muita história, né? Depois, se gostaram, pediram namoro, né? Casou-se, aí vieram os filhos, né? 2 lá em São Paulo, depois ele conheceu já a mamãe, ele já era separado do primeiro relacionamento, com 2 filhos, seria o César e Melquiades, né? Os meus irmãos. E aí casou-se com a mamãe e nasceram Júnior, Israel e Lígia. Aí falava assim que eu era rapinha do Tástico. E o papai torcia pra vir uma menina. Só teve homem, né? Homem. Aí até a mamãe falava assim, nossa, só tem homem na família? Será que eu não vou ter uma menina? Aí quando ela fez o exame, Lígia, né? Aí papai que colocou meu nome, né? Lígia Mourão. Mãe, colocou Regina, porque ele achava que pra ele era uma rainha, que eu ia ser uma rainha. De fato, é a minha rainha, a nossa rainha. E a minha princesa, né? Mas mãe, isso. E a avó, quando casou com o vô, ela largou, assim, a carreira dela com a dupla ou não? Ele continua empresariando a dupla? Ou casou, ela deu uma pausa? Não. Ele continuou empresariando a dupla, acompanhava a dupla. Claro que várias gravações, o pessoal se interessava pela dupla do Estrela d'Alva, porque a mamãe dançava dança espanhola no palco. Já era um diferencial, né? Ela tinha um charme, então, né? Seu Zacarias Mourão, ele tinha assim uma coisa... ele sabia se ele olhasse para você e falasse, você vai fazer sucesso. Se ele sabia que o outro não ia fazer sucesso, ele não ofendia.
Mas ele falava assim, olha, rapaz, você precisa de você tá bom para essa outra coisa. E aqui, você precisa de um parceiro assim. Como foi o Lucas, o bombeiro? Porque quando ele foi fazer dupla com o Mato Grosso, só voltando um pouquinho, a esposa tinha recém-casado e falou assim, não, eu não quero que você vá para a carreira artística, senão vai acabar o nosso casamento. Aí o papai falou, puxa, nós vamos ter que arrumar um outro parceiro pro Mato Grosso. Só que o Mato Grosso ficou chateado, tudo que já estava gravando, né? Gravou pelo selo ainda Pé de Cedro. É que é muita história, né, gente? Sim. E arrumou o parceiro que foi o Mato Grosso, aí virou o Matias, que é o primeiro Matias. Hoje ele canta com o sobrinho do primeiro, que formou a dupla com o Matão, é um outro. Então, assim, né? Sim, já escutei vários relatos, até o Dino Rocha também, né? Ele chamou, apelidava e pegava quando os nós nomes. Nos mudamos pra cá, né? Que ele levou, assim, o Dino Rocha... Muitos artistas aqui, né? Porque ele falava assim, olha, o povo, se eu já ajudo, pessoal de São Paulo, todos que aparecem, que pedem o meu auxílio, imagina o pessoal da minha terra, os maninhos da minha terra. Por isso que às vezes eu falo, e os maninhos coxinenses então? Porque o papai, ele nasceu lá em Coxim, e ele era um menino assim, travesso mesmo. O que é travesso? Arteiro, né? Por isso que a gente brinca, arteirinho, Ligia Mourão, né? Que a gente brinca, o negócio da internet aí. Mas ele nadava como ninguém, quando menino, aqueles rios de Coxim. E a vovó, né? A vovó, a mãe dele, a vovó Cantimira, né? A vovó Cantimira, Cante-Terra, né? Mourão. Ela corria, Zacarias, quer ver que ele tá fazendo arte? Que ele gostava de pular no rio, ele pegava peixe, assim, não, o jeito dele pescar era diferente. E ninguém pegava, ele fazia arte, ninguém o pegava porque ele atravessava o rio nessas nadando. Que ele descobriu a árvore pé de cedro, né? Vamos falar nessa parte? Vamos um pouco para o pessoal minha filha hoje tá me apertando, hein? Vamos lá, vamos desenrolar essa assunto, parte. Né, ele tava lá, nadou o rio Taquari e foi caçar. É isso? Ele gostava de caçar? Me conta, explica para nós. O vovô, pai do papai, no caso, paterno, ele trabalhava fazendas, né? Vamos pular. Aí, o vovô, ele ficava muito assim com a vovó tinha uma pensão lá em Coxim. E, no caso, meu papai também ficava muito, gostava muito, o papai procurava respostas, assim. Ele tinha muita dúvida sobre a vida. O que vai ser? O que eu vou ser na minha vida? O que vai acontecer comigo? Isso ele me contou um dia. Foi a pergunta que eu fiz quando nós nos mudamos para cá. Ele falou, nós vamos morar no Mato Grosso do Sul. Aí você ficou na dúvida, tipo assim, pai, de onde surgiu o Pé de Cedro? Assim. Aí, quando ele chegou das M Produções, nós deitávamos na rede, depois tudo tranquilinho, e ele começava a contar os casos e causos, né? Porque causos são aquelas histórias que você inventa e são engraçadas, tal. Mas ele contava as histórias com H. Por quê? Porque ele queria que alguém prestasse atenção e um dia contasse essa história, como hoje está acontecendo aqui. Vou procurar não me emocionar muito. Eu tô te apertando porque eu sei que no seu tempo você vai falar o que eu quero ouvir. Tá, vamos lá, vamos voltar lá no Pé de Cedro. Ele estava balançando. Que ele chegou numa certa tarde, que ele chegou das M Produções, Zacarias Mourão Produções Artísticas, que ele montou aqui para trazer os artistas e também divulgar o estado e a sua Coxim para o Brasil, que divulgou, né, para o Brasil e para o mundo. Eu deitei com ele na rede e ficava, papai, por que isso, por que aquilo? Você era uma pessoa, era um menino arteiro? Olha, Coxim, tão arborizado do jeito que é, o que fez, né, um menino, porque ele plantou, para quem não sabe, papai Zacarias Mourão, o poeta Zacarias Mourão, ele plantou a árvore Pé de Cedro quando menino, de 10 para 11 anos. Às vezes na placa saiu 11 anos, 10 para 11 anos ele tinha. E ele gostava muito de ir às missas, ele estava em tudo quanto é lugar, ele era prestativo, ele gostava de fazer perguntas para o padre, o padre Chico, era chamado Padre Chico, na época lá, na igrejinha de Coxim. E quando o vovô José, ele viajava para as fazendas a trabalho, o papai ficava com o Padre Chico, e o Padre Chico
o ensinava e comentava sobre a vida, sobre a natureza. E numa dessas travessias que os padres franciscanos faziam, que era atravessar o rio Taquari, o rio Coxim ali, né? Atravessava canoa, né? Ele ia junto com os padres, que ele gostava, né? Ele gostava dessa vida. E escutava o que eles falavam. E por isso que na época eu falava que era assim... Podia caçar. A gente fala assim, nas matas onde eu caçava, não é caçar, caças a pombos ao ar, essas coisas desse tipo que era permitido, né? Podia e caçar. Os padres atravessavam, ele ia junto, de canoeiro, ele ia remando e ajudando o Padre Chico, né? E foi assim que ele resolveu caçar e descobrir o... Aí ele fez uma pergunta que inclusive vai sair, Deus quiser, aí tá vendo um filme... Mas eu já vou adiantar, já que é pra você, minha filha, que eu tô fazendo isso. Opa, com exclusividade, hein? Porque você merece. Você é minha linda. Você é tudo... É uma bênção. Vamos no pé de cedro, mas não até eu choro. Senão até eu choro. Eu vou contar, então. Balançando na rede, ele falou, eu vou falar uma coisa. Eu tinha muita dúvida do que seria a minha vida. Ele foi estudar pro Rio de Janeiro, voltou. E quando ele encontrou... O Padre Chico lhe falou, olha, eu tô meio perdido. Me dá um conselho, Padre Chico. Ele falou, Zacarias, você foi estudar no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Você é um menino que ficava o tempo todo no colégio e os meninos desciam para jogar bola. Porque o papai, ele queria ser padre. Mas para alegrar o Padre Chico, dá orgulho pro Padre Chico, ele achava que ele sendo padre, né? Ele não poderia casar, essas coisas assim. Certo. Aí o padre chamou de volta e quando o pessoal jogava bola, ele ficava quietinho no quarto dele, ficava escrevendo. Aí escrevendo sobre a saudade que ele tinha de Coxim e tal. Quando ele voltou para Coxim, ele encontrou a titia lá, que ficava na casa. Cadê a mamãe? Cadê o papai? Papai, trabalhando e tal, viajando. Ele falou, meu pé de cedro. Você viu meu pé de cedro? Falou, vai lá no quintal pra você ver. Né? Aí, ele encontrou aquela árvore grande, chorou, aí viajou pra lá. Voltando, aí quando o menino... Até então, isso aí é a história que vocês todos já sabiam, né? Que ele tinha plantado a árvore, mas o padre falou pra ele assim, então, só pra você entender. Porque aí o padre falou assim pra ele, gente... Zacarias, você não precisa ser padre, eu sei que você quer me deixar feliz. Você não tem dom para ser padre. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa de um coração nobre, ajudando o próximo, né? Como Jesus ensinou, amando as pessoas. Então, Zacarias, você tem já o amor plantado no seu coração. Ele falou assim, mas hoje vocês vão atravessar o rio? Eu vou fazer um negócio, até o padre não sabia. Você não precisa ser padre, não. Você pode se casar, ser uma pessoa do bem. Aí o que ele fez? Ele atravessou, de repente ele veio com a arbustinha na mão. Ele achou lá, meio pé de cedro. Era um pé de cedro. Igual fala a música, nas matas onde eu caçava. Um pequeno arbusto cheio. Mas não era ele que estava caçando, era o pessoal que ele acompanhava. Né? Tá. Aí ele foi e falou pro padre assim, como o padre falou isso para ele, e o ponto crucial que você tá me forçando a contar, é que ele falou que ele plantou o amor no chão, na terra. Isso ele me contando na rede deitada. E se ele fizesse uma letra e uma música, colocasse melodia, que ele tinha vontade também de fazer música, ele era uma criança. Se ele plantasse aquele arbusto ali e um dia ele voltasse, tivesse uma árvore, é que ele plantou o amor e o amor vingaria. E parece que vingou, né, gente? Porque ele encontrou aquela árvore linda, pé de cedro, bem cuidado. Aí foi quando ele abraçou a árvore e chorou, né? Chorou e foi embora novamente estudar, trabalhar. Lá ele ganhou, parece que foi aquela força, né? Ele ganhou muitos festivais da Record em São Paulo, festivais de música. Ele tinha uma paixão, né, pela árvore. Também foi daí que ele fez a letra, compôs a letra. No seu amigo, ele tinha um amigo lá em São Paulo, que eu comentei, né? O Gerson Coutinho da Silva, o Goiá. E o Goiá
também exímio, excelente compositor, né? Era só fera ali em São Paulo, grande parceiro musical dele. Grande. Aí o conheceu, eles viraram amigos e irmãos. E aí o papai falou assim, isso o papai também me contando. Falou, amigo, ô Goiá, vamos fazer o seguinte. O Goiá tinha a dupla Goiá, Biá, Goiá, uma coisa assim. E aí ele falou assim, eu tenho uma música, que ele tinha as coisas, ele já montava na cabeça a letra e a melodia. Ele escreveu Pé de Cedro e falou assim, ó, eu quero que você faça, falou pro Goiá isso. Porque eu entendo até o que tá desafinado, uma cordinha tá desafinada, eu sei que tá desafinado, mas eu não gosto de tocar. E não gosto de cantar também. Faz assim, ó. Aí ele já tinha letra, foi no belo. E ali ele com o Goiá e tal, o Goiá terminou, ele foi embora, deixando ali a música e o seu parceiro gravado também na história junto com ele, da música Pé de Cedro. Gente, que coisa linda. Mãe, você como artista, quando que você se descobriu como artista? Eu? Assim, né? A gente observa, né? Vai observando. Como eu nasci, que eu disse, né? Eu nasci numa família musical com tantos artistas. Eu dormia dentro do estúdio. A vovó e o vovô iam gravar dentro do estúdio, acompanhar grandes artistas que nem eram famosos e já famosos também. E eu ficava observando a mesa de som. Eu gostava de ver aqueles botões, o microfone falando. Né? Então, tudo isso me chamava a atenção. Várias vezes eu aprendi com técnicos, né? E como que faz hoje é edição, né? Edição e na música. Para você ter uma ideia, eu gostava assim, o meu irmão, Zacarias Júnior, ele fazia aula de violão. Então tudo é vó, né? A vovó pegou e falou, Lígia, o Júnior quer estudar violão, o Júnior. E as propagandas de televisão, tudo, violão eu pegava assim e começava a dedilhar, porque o violão era muito grande para mim. E quem fazia aula de violão era meu irmão mais velho, o Júnior, Zacarias Júnior. E eu ficava olhando ele treinar lá e tal, né? E eu falei, foi onde foi surgindo a sua paixão pela música também. Aí um dia o papai chegou e eu cantei uma música pra ele. Qual folha que vaga? Porque naquela época era coisa assim, Roberto Carlos, né? O rei Roberto Carlos, aquelas coisas todas. Aquele beijo que eu te dei. Eu não sou tão velha, hein, gente? Nunca mais esquecerei. Eu também conheço. Nunca mais esquecerei. Né? E aí eu toquei assim com os dedinhos pequenininhos, violão maior que eu, e tocando e tal. O papai falou assim, espera aí, deixa eu ouvir sua voz. Você tá tocando... Porque ele brincava com ele, falava filho do pai, e eu era pai do filho. A gente falava igual criança, mesmo depois que eu me casei, que eu, né, fiquei moça, a gente brincava muito. Pai do filho, filho do pai. Pai ama, pai não empresta. Pai não aluga, pai não vende. Pai não aluga, pai não vende. Você ouviu muito isso? Porque eu lembrava muito do papai, né? Hoje vai ser assim, né? Você sabe. Sim, que agora que eu tô me soltando, gente, me perdoa. Aí ele falava que eu era a bonequinha viva dele. E hoje você é minha boneca viva. Porque eu sempre pedi a Deus também, filha. Quero até te falar isso. E até vira aquele negócio clichê, né? Te amo daqui. Mas é claro, a gente como toda boa mãe... E a criação que eu tive, eu sempre quis o seu bem. E às vezes, o que a gente acha que é o bem pro filho, né? Às vezes o filho não é aquilo, não gosta. Mas só o sentimento de mãe, a mãe, eu dou minha vida por você, minha filha. Sei, mãe, e a minha criação foi essa. Então a criação era preocupação. Eu não nasci ainda. Não me faça chorar antes da hora. Eu não nasci. Tá chorando aqui, né? Eu quero saber quando você vai direcionando. Artista. Então... Porque eu dormia em estúdio, ouvindo isso que eu tava contando. Certo. Eu dormia em estúdio e nesses botões que eu falei, um dia também, além de tocar e ver meu irmão tocando, eu cantei pro papai a voz e ele falou, Liginha, né? A bonequinha do papai tá cantando, deixa eu ouvir novamente essa música. Você sabe só essa música? Falei, não, eu ouvi o Mano tocando, né? O Mano Júnior. Você aprendeu sozinha? Eu falei, não aprendi, né? Mas, né? Eu tinha o quê? 6 aninhos já, né? Que bonitinho.
6 aninhos e naquela época era... Hoje as crianças com 3, 4 já estão bem desenvoltas na música. Com quantos anos você pensou assim, não, essa é a minha profissão? Essa minha profissão foi quando me chamaram para gravar, em primeiro lugar, o Silvio Santos. Na época do SBT, o grande comunicador Silvio Santos, SBT, a minha paixão, acho que de todos no Brasil todo, era assistir Silvio Santos aos domingos comer macarronada, principalmente lá em São Paulo, né? Era assim, né? E aí, eu comecei o Silvio Santos. E o Silvio Santos queria gravar que na época, gente, era disquinhos, né? Disquinhos pequenininhos, coloridos, amarelos, verde, vermelho. A produção falou pra mim assim, que tinha o ditado, domingo é dia de comer macarrão e assistir o patrão. Não é da minha época, produção, então eu vou falar que é a produção que falou, não sou eu não. Eu acho que deve assistir o patrão e de repente acho que deu sorte, aí Lígia Mourão. Aí, no estúdio, o Silvio Santos precisava, aliás, o produtor, né, precisava de crianças para cantar a musiquinha, que no meu caso, eu estava lá no meio, porque eu vivia dormindo dentro do estúdio, porque o papai e a mamãe gravavam até de madrugada, a gente saía de lá já, né? Aí tava lá o Silvio Santos com um monte de criança. Eu me lembro do circo. Um monte de criança para gravar, aí eles falaram assim, Zacarias, vamos colocar a sua filha tem uma voz bonita, uma voz boa, coloca aí. Tá, eu me lembro até hoje, era João e o Pezinho de Feijão. Né? Eram historinhas cantadas, né? Tem quando eu era criança, você contadas e cantadas, eram as historinhas, né? É um disquinho. Aí o Silvio Santos pegou... Foi aí então que nasceu a Lígia Mourão cantora. Eu me lembro até hoje, sabe qual musiquinha? Até hoje ainda me recordo, né? Era assim, aí acalmava, ouvia a musiquinha e acalmava o gigante do pé de feijão. Ele ouvia a música e acalmava. Aí eu cantava assim, eu gravei isso aí, né? Com 7 notas, 7 notinhas no seu coração, com 7 notas, você faz uma canção. Aí era assim, só que eu acho que eu peguei dó, si, si. Viu como eu escutava? Si, lá, do, lá, si, lá, sol, plam, 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 pianinho. E aí, não contente com isso, quando eu fiz isso, que hoje eu tô meio desafinando um pouquinho, né? Também normal, né, gente, pela idade? Aí o que acontece? Eu fui lá e coloquei mais uma voz. Eu falei, eu sei fazer essa voz, tá certo? Falei pro produtor. Fiz a segunda, fiz a terça e fui fazendo. E no final não precisou. As criancinhas que estavam ali foram embora com os pais. E nessa musiquinha de João e Pé de Feijão, eu fiz as vozes. Papai falou, que é isso? E ele vibrava comigo. Aí Aí eu comecei a ver que realmente, né? Porque o Zacarias Mourão estava falando, mas mesmo assim eu falava, é porque o papai me ama. Por isso que ele fala, né? Que eu canto bem e tal. Né? Aí os artistas em volta dele falaram, Zacarias, e lá na produção. Onde eu ia, né? Eu sempre pegava o violãozinho, olhava os outros, já tocava, já cantava. Papai falou, vai estudar violão. Me colocou na aula de violão, me colocou no piano lá em São Paulo. E ele sempre te apoiou, então, né? Desde o início que você fosse artista, me deu Quando o primeiro o seu talento, né? A vovó me deu o primeiro violão com 11 anos. E o papai já me deu com 8 para 9 anos. Porque a vovó também queria dar o violão, né? Porque, nossa, essa menina é talentosa. E eu comecei a gravar no estúdio as propagandas cantadas. Tudo que era coisa de criança, assim, me chamava. Então, eu achava que eu ia, mas eu não tinha essa coisa, sabe? Artista, né? Porque o papai me colocava à frente de qualquer projeto que envolvia. Aí eu fui crescendo, aí ele falou assim, mostra essa música para tal artista. Filha, um dia eu escrevi uma poesia pro papai, quer dizer, eu achava que era uma poesia. Isso eu tinha para uns 13 para 14 anos, e eu coloquei a poesia lá, ele chorou. Ele falou, mas minha filha, de onde você viu isso? Das histórias que o papai conta? Ele falou. Quem sabe um dia ainda eu gravo e mostro, né? Ele falou, porque é impressionante. Você puxou o pai, filho do pai, ele fazia, né? Então foi muito emocionante tudo na minha vida. E quando nasceu, mãe, a sua dupla com a vovó? A vovó foi assim. Aí nós já nos mudamos para Campo Grande, né? Nos estabelecemos aqui. Eu fui estudar na Máxima, Moderna Associação Campo Grande de Ensino. Tudo era diferente. Meus amigos lá de São Paulo, nossa, vocês vão embora. Todos ficaram tristes. O papai naquela época em São Paulo, hoje nem tanto, mas naquela época ele tinha escritório na Rua Augusta, que era um lugar que era chique,
maravilhoso. Era contato com muitos artistas iam lá. E aí, hoje não é mais, né? Mudou tudo, Sim. né? Aí quando nós nos mudamos pra cá, você fez a pergunta, porque tem tanta história, né? Eu quero saber como que surgiu a dupla com a vovó. Isso. Aí ele falava assim, canta essa música aqui. Ele queria que mostrasse o repertório dele pro pessoal gravar. Era muita gente que pedia as músicas do Zacarias Mourão. Então, deixa eu contar aqui, conversar com a galera também, né, gente? E muita gente pedia as músicas de Zacarias Mourão. Ele falava assim, canta essa música aí com a sua mãe. Faz segunda pra ela bem, ele fazia, né? Aí nós cantávamos. Aí uma que eu me lembro bem, né, de Coxim, né? Que inclusive ele falou assim, filha, você já sabe violão? Então, faz esse pedacinho. Eu falei, não tenho essa capacidade, papai, pelo amor de Deus, que é isso? O senhor é um mestre, né, na música, nas composições. Toca essa parte pra mim. Daqui mais ou menos eu vou te dar meia hora, que meia hora eu venho ver se você fez esse pedaço dessa música. Eu fiz inteira. Falei, não sei se o senhor vai gostar. E eu tinha vergonha de cantar pro papai, porque... Nossa, o que eu sabia dele, né? Da capacidade intelectual, mas a humildade e o amor também que ele tinha, o carinho. É igual comigo. meu nervoso no início aqui, tá na sua frente. Eu tô nervosa até agora, pra dizer a verdade. Mas aí a dupla com a vovó Aí a vovó lhe falou assim, canta bem. No surgiu. Aí nós começamos a cantar, porque primeiro eu comecei a cantar aqui no estado, a gente ia em muito churrasco, muita festa. Eu estranhava tudo, né? Era diferente, né, de São Paulo. Aí, mas eu ia em todas as festas, fazenda, e eu gostava daquelas reuniões. Eram acordeonistas. Olha que eu conheci vários, né? Grandes artistas, o final de Dino Rocha, a Mambai Mambaí, aquele povo todo. Grupo Canto da Terra. Uma vez ele me levou para ver o Canto da Terra e falou assim, nossa, que coisa linda. Esse grupo que falava do Pantanal, né? Lindo. Eu achei foge da dupla, mãe, vou te apertar. Aí era nessas festas que eu comecei a cantar com a mamãe. Aí, primeiro eu cantei com o Guarani, porque nós cantávamos igual. Ele falou assim, esse aqui é o sobrinho o tio dele era o Cheiro. E depois o papai o convidou para fazer o programa Nossa Terra, Nossa Gente aqui também, que eu era jurada também. A dupla saiu então de churrasco, né? Varanda na casa de alguém tá cantando. Sim, ali. Saiu e ele falou assim, nossa, vocês vão cantar. Já pensou, mãe e filha cantando junto, coisa linda. Eu falei, é igual falam pra nós hoje. Se o senhor tá falando, então vamos cantar. Aí o papai, que naquela época nos levou para gravar, fomos convidados a gravar pela Copacabana Discos, onde gravavam Chitãozinho e Chororó. Nossa, que chique, hein? Não tô ouvindo. Onde gravavam Chitãozinho e Chororó, Tunico Tinoco. E o Tunico Tinoco, essa dupla raiz maravilhosa, que era compadre do papai, tinha amizade. O papai não só tinha amizade, assim, na música, não só ajudava na música, mas como fazia amizade, eles não saíam de casa. Batizava o filho. O papai era desses assim... Esse é um outro assunto que precisa ser muito comentado daqui pra frente sobre as músicas de Zacarias Mourão. Tá, depois eu volto lá, porque é a dupla com a avó, né, que você tá falando. Não, mas agora eu já entendi. A dupla com a avó surgiu de encontro com os amigos. Mas aí nós fomos convidadas, acharam tão bonito que fomos convidadas a cantar no programa de Tunico Tinoco no SBT do Silvio Santos. Olha, voltou lá. Voltamos lá. Fomos gravar em São Paulo, foi uma outra experiência para mim muito emocionante. E foram porque quantos os mestres da música caipira, raiz. E quantos discos vocês gravaram? Não, LPs, eu participei muito com muita gente famosa participando. Mas naquela época o que eu fazia? Mas eu estava estudando, né? Tinha? Então o papai não queria misturar muito. A gente de vez em quando ia cantar num lugar. Aí os artistas vinham, o papai montou as disco era então, do Canto Livre, que aí formou a dupla do Canto Livre novamente. Pela Copacabana Disco, né? Começamos pela Copacabana Disco, já começamos lá em cima, porque pra gravar pela uma Copacabana na época, era só Chitãozinho e Chororó e os grandes, né? Nossa, que legal. E aí, graças a Deus, e nesse ínterim, nós fomos a São Paulo fazer o programa na Beira da Tuia, que era o programa que eu tenho gravado hoje também, tem um grande acervo dentro do papai lá, que isso aí, mais pra frente vamos comentar sobre isso. E gravamos o programa também do Tunico Tinoco de rádio, lá em São Paulo. Né? Aí eu voltei, porque eu estava namorando o seu pai, né? Tava noiva do seu pai. Tô chegando, galera, tô chegando. Da boneca da mamãe, vindo. Então tudo isso foi acontecendo. Aí o papai pegava vários shows aqui e nós, evidente, né? Por exemplo, Xera Chitão, eu tô dando o nome de Chitão Chororó, mas todos, né? Milionários é Rico, vinham em casa. Sim, Amado Batista. Eles tinham mania de... O Zé Rico, pessoal aí Zé Rico, que só me chamava assim, o Zum, canta uma música pra mim. Eu falei... Eu vou cantar
para o Zé Rico, porque para mim é uma das vozes mais afinadas do sertanejo, depois tem o Zezé que eu amo, né? Então, o Zé Rico, ele falava, Zum, canta. E eu lá em casa, porque o papai trazia para shows, e naquela época era showmícios. Tinha os comícios na política, né? E nós subíamos antigamente no palco. era liberado, né? Era liberado, hoje não mais, né? Claro, né? Aí nós subíamos junto com os artistas principais e depois me apresentava a mamãe, que era o do Canto Livre na época, né? O do Canto Livre, a mamãe como tocava acordeão e fazia a segunda voz, e nós tínhamos um show que, graças a Deus, éramos sempre muito bem recebidas, era diferenciado o nosso show, porque a gente não gostava de fazer aquela coisinha, né? Sempre tinham muitas brincadeiras, muita música de qualidade pra época, né? E o pessoal gostava, e era animado também, e muita poesia, e era isso que era a nossa vida. E o Zum, que eu tenho um prazer, a honra de ter falado assim pra mim, por que você não canta, não vai pra carreira artística? Solo, ele falava, porque chamava de solo, né? Se você fosse sozinha cantar. Monta uma banda e canta Zum, ele fazia. Só chamava de Zum, né? Ele põe a mão assim pra cantar, né? Ô, Zum, vai! Aí, isso num dia lá em casa... O Zé Rico, no caso. O Zé Rico, aquele do Otto, que infelizmente já virou um anjinho, tá lá com o papai no céu. Aí, eu falei assim, eu não sei, né? Vamos ver se Deus quiser. Vamos depois chegar lá. Mas você tem talento, eu ouvi a voz feminina linda, porque antes era só as duplas masculinas, né? E feminina não tinha quase. Tinha as irmãs Galvão, que era de dentro de casa, que papai... Então canta uma música, um trechinho aqui pro pessoal da época, então, uma música, sertanejo raiz da época, que você cantava, principalmente pro Zum, desse momento com o Zum aí. O que ele ouvia, que ele gostava? Mas tinha, primeiro, o Zum... Que impressionou o Zum, por exemplo? Eu cantei uma música do papai, né? E cantei em homenagem a Coxim, que é aquela, né? Já cantei aqui da Uana, Campo Grande, Cuiabá, Três Lagoas Soberana e o Rio Verde Corumbá. E agora, minha gente, num prazer que não tem fim, vou falar alegremente da cidade de Coxim. Essa letra é do vovô também, né? Eu vou falar das belezas da cidade em que nasci. Olha ele aqui, ó, orgulhoso. Do meu rio Fortaleza e também do Taquari. Tô sorrindo lá do céu, viu? A letra é lindíssima, a música. E várias. E eu cantei uma outra também que falava de amor. E ele falou assim, Zum! Aí falou, ô Zum, vem cá. Falou, papai, né? Ele também chamava, não era de Zacarias, não. Zum, vem cá. Isso dentro da minha casa, num churrasco que o papai fez, que trouxe Milionários do Zé Rico pra cantar, ia fazer show à noite. E aí, a gente ali ficava brincando à tarde ali. Por quê? O Zum gostava de jogar futebol. E ele pegou, ele usava aquelas correntes grossas de diamante, era ouro. Aí ele falava assim, Zum, fala pros teus irmãos lá. E o papai, porque nós tínhamos uma equipe também, né? E os meus irmãos participavam dessa equipe. Ô Zum, fala para seus irmãos arrumarem arruma um time de futebol, arruma seus colegas aí, seus vizinhos, que nós vamos jogar. Aí a minha mãe, mas pelo amor de Deus, o Zé Rico, é perigoso, né? E aí começaram a descobrir que Milionários do Zé Rico estava almoçando na minha casa, e o show era à noite, né? Lotava, aquilo ficava assim, subindo naquele caminhão, porque o palco era no caminhão, era grande. Nós subíamos e era aquela loucura do povo em cima, né? Seguranças, tudo. Mas ele queria, toda vez que chegava, fazer show, ele queria jogar futebol. O Milionário, nessa hora também, o Milionário não era muito chegado, né? Mas ele foi. Aí ele colocou aquelas correntes, ele usava um monte de corrente. O Zé Rico, assim, né? O Zé Rico. E colocou no meu pescoço. Eu falei, não, mas eu também quero assistir o futebol. Eu queria ir junto com ele. Aí, vamos, Aí eu coloquei, a mamãe colocou, não, Lígia, fica aqui. Eu falei, não, eu coloquei um cacharel assim, né? E para tampar as correntes, eu tinha um crucifixo, eu nunca me esqueço. Aquela corrente cheia de diamante, era pesado, que ficava até assim, né? Mas era um momento tão engraçado. Legal. Fui assistir o futebol, eu não largava deles, né?
pra mim, porque eles eram assim como tios, como, sabe? Era Mãe, bacana. mas vem cá, mas eu sei. Sérgio Eu vou Reis. soltar uma bomba aqui. Sério, não, peraí. Não, não Ó, fala não, filha, não. Patrocinador Detona. Vamos detonar agora. Momento Detona. Amei essa camiseta detona, Momento gente. Detona. Eu sei bem que teve E o Sérgio Reis, vários a música que você artistas perguntou? também que foi apaixonado aí nessa tal de Lígia Mourão, viu? Ah, falavam que eu me pedi em casamento, mas não vamos falar os nomes. Não, filha, não, por favor, não eu vou te citar peço, não. nomes. Léo Dias, Melhor não. você... Deixa eu conversar, viu? Eu não sou Mas, famosa ó, pra tanto. Você se apaixonou por algum também? Tinha um amor platônico por algum artista? Olha, eu era muito assim, eu não sei, meu jeito era diferente. Eu não Realmente. Olhe nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Hora detona. Detona. Gostei da camiseta, viu? Gostei da camiseta. Bom, gente, é o seguinte, com toda sinceridade, Detona. Eles vão te mandar uma E camiseta galera também, aqui viu? do podcast, Pamela Mourão, eu gostei, assim, sabe aquela coisinha, tipo assim, você olhar, os olhos brilhar. Mas não vou falar, era de uma dupla sertaneja muito famosa. Mas não vamos falar, porque, né? A pessoa é casada, graças a Deus, sempre respeitei. Chitãozinho E aí, e Chororó? Não sei. Ah, eu tá. não me lembro, sabe? Amado Batista. Um passarinho tá me contando. Pamela, Tô brincando. Amigos. Mas realmente a gente tem que falar a verdade. A verdade que seu avô sempre prezou, né? A verdade, sinceridade, transparência, né? E realmente eu tive muitas oportunidades, que naquela época a gente é bonitinho, bem arrumadinho, não é agora, né? Que o tempo passou. Mas assim. Não, mas mãe, eu tô tinha o brincando. cabelão aqui mesmo. na cintura. Eu falei igual aquele pessoal que fala. Eu conheci. É filho do Sandy Júnior. Gente, igual eu falei, Chitãozinho e Chororó, gostou de você? Não. Um dos, né? Mas assim, nós sempre nos tratávamos. Eu não tinha, naquela. Vamos falar daquela época, eu não tinha essa coisa de olhar nem do lado. Eu era mocinha assim, sério, eu não né? pensava em namorado, eu não pensava. Eu queria estudar, a minha preocupação, as minhas prioridades eram outras. Nós éramos criados assim como família. E tinha que casar, noivar, pedir namoro pro pai, pra mãe, se duvidar pra avó. Eu lembro disso. Né? A nossa vida era assim, eu não sei o que eu... Ô mãe, aí vem cá, você depois conheceu o papai, né, o meu pai. Inclusive, eu sei que foi do vovô ir lá, né, fechar, inclusive, um show pra vocês, o papai, né? ele, quando se estabeleceu aqui, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, porque a paixão dele sempre era Coxim, mas a Coxim estava mais próxima. Sim. Então, nós fomos fazer um show, uma apresentação na Assembleia Legislativa. E na época, gente, só pra falar aqui, o meu pai, era que é diretor. o Carlos Roberto Góes Machado, ele era advogado. diretor da Assembleia Legislativa na época. E meu avô, Zacarias Mourão, foi lá pra fechar shows. Fechar uma apresentação. Só da minha que... mãe com a minha avó. Olha Agora eu vou contar Agora também. tá chegando. Agora eu tô chegando. Tá chegando. O que acontece? Quando nós fomos cantar lá na Assembleia, o papai chegou em casa falando assim... O seu papai ou o meu papai? O meu papai. O papai Zacarias Mourão chegou e falou assim pra mim: filha, tem um rapaz lá, um cabelinho encaracolado, diretor lá da Assembleia, e disse que é seu fã. Ele nos assiste no programa do Ramon Chucarro, Nossa Terra, Nossa Gente, na época chamado, depois do Minha Terra, Minha Gente. E nós éramos jurados nesse programa, e era, na época, um programa de muito sucesso. E é uma saudade tremenda mas também. Mas ao mesmo tempo vocês apresentavam um programa de TV ou era jurados, né? Nós éramos jurados. Quer dizer, os jurados, tipo assim, nós dávamos notas, né? As duplas, os artistas que iam lá. Tipo show de calouros, né? Aí tinha a Lígia Mourão, Zacarias Mourão, aí tinha o Paizinho, vários, né? Aí tinha um também que poderia ser do Detona, lá vem a Lígia, lá. Olha o aviãozinho. Aí o que acontece?
ele falou, ele quer que você vai, ele quer te conhecer pessoalmente, que ele não perde um programa seu. Assim que o papai chegou falando, porque o seu pai chegou para ele e falou, eu acho sua filha linda, etc e tal. Queria conhecê-la pessoalmente e aproveitou e já fechou, né, a apresentação lá, né, Carlos? Olha, e olha, devo dizer que ele era diretor da Assembleia. E quando eu apareci na sala, eu também... meu papai. Aí eu olhei para ele assim, ele olhou para mim, nós ficamos... Bateu. Bateu, no primeiro olhar. Deu match. Foi a primeira vista, paixão. Foi, não foi. Aí ele me pediu em namoro. Evidente, eu aceitei, né? Ainda bem, senão não ia nascer. Depois de acho que nós ficamos assim, uns 3 anos namorando. Depois nos casamos, nos noivamos, nos casamos. Mãe. Mãe, vamos pra polêmica. Detona. Momento detona. Pam, pam, pam. Não vem não, é momento detona. Momento detona. Mãe, então você casou virgem com o papai? Que isso, filha? Ué? É internet, a coisa é moderna, agora é assim, é papo. Minha filha. Casou virgem, então, né? Ele pediu em casamento. Eu nasci 7 de setembro, né? Meu signo é de virgem. Não. Tô falando com perdão da palavra, mas eu tô falando do tchaca-tchaca na buchaca mesmo. Vai, mãe. Filha do céu. Não, casou virgem, né? Claro, né? Época, sim. Claro. Ela contar isso também? Claro, é papo de mãe e filha. Pela minha criação foi isso mesmo, é claro, né? Que legal. E era casamento mesmo, né? Aí fez papai que mandou fazer uma festa. Papai não, meu papai, Zacarias Mourão, fez uma festa, vários artistas cantando. E aqueles que gostavam de mim, né? Tudo chorando lá também, porque teve isso aí, você acredita? Eu vi muitas pessoas que tinham me pedido em namoro pro papai e pra mamãe. Ai, pelo amor de Deus, deixa eu falar com a sua filha. Eu gosto da sua filha, não sei o quê. Tinha gente chorando na porta da igreja. Inclusive, uma pessoa que eu não vou comentar. E Tava o primeiro que eu vi quando eu subi e saí do carro de noiva. Não. Momento detona. Momento detona. Depois dessa aí, detonou mesmo, viu, Detona? Como que é o nome dos empresários? Inclusive, nossos patrocinadores, Detona e doutora Jaqueline Forbati. Pode mandar mais patrocinadores, viu, gente? Alô, Coxinha! Doutora Jaqueline Forbati, maravilhosa, meu super beijo pra você também, ginecologista obstetra maravilhosa. Opa, vamos falando em virgindade, por isso que ela gente. Perguntou isso aqui, né? Falando em virgindade, nossa doutora Jaqueline Forbati, que é ginecologista obstetra, ela maravilhosa. Vamos marcar, já agendei pra aproveitando, né, a oportunidade, avisando todas as mulheres aí, vamos fazer o exame preventivo. Com certeza, né? Já aproveita a doutora Jaqueline Forbati. E também a gente tem que aproveitar para falar também da CFP Transportes, que atua aí com transporte rural, que também é nosso patrocinador eterno aqui, né, do programa. CFP Transporte, gente. Olha, um abraço para todos aí da CFP Transportes. Detona e a doutora Jaqueline Forbati. Minha filha, eu quero assim, acho que eu tava tão nervosa quando eu comecei, porque a emoção é grande. Ainda tô um pouquinho, agora eu tô melhorando. É forte mesmo, mas graças a Deus temos esses patrocinadores aí, porque sem eles, mãe, nada disso aqui estaria acontecendo. Eu quero te parabenizar de verdade mesmo, porque podcast assim é bem tranquilo. É porque o assunto nos faz recordar momentos felizes, né? Momentos em que... Porque falar de Zacarias Mourão não é brinquedo, gente. Não é brinquedo, não, falar de Zacarias Mourão. É responsabilidade. É falar de uma pessoa que... é um grande amigo meu, é o meu amor, é meu exemplo de vida. A mamãe Tami também. Então, é isso. Benção, papai e mamãe, que eu sou da época de pedir bênção, papai e mamãe, tio, vovó, vovô, né? E as pessoas de hoje precisam conhecer isso aí, filha. Verdade. Né? Que não é vergonha você falar, é o papai, é a mamãe, porque muita gente tem vergonha hoje. O papai nos olhava assim, só o olhar dele era um respeito grande. Quando meus irmãos queriam fazer arte, alguma coisa, né? Mãe, em São Paulo. Eu sei que é complicado a gente falar disso agora, mas eu vou entrar naquele assunto que a gente conversou antes lá em casa, tá? Qual? Eu pedi da virgindade. Você... Tô brincando, é só pra descontrair um pouco, que ela ficou muito tensa. Mas não é isso, não. Vamos gente, falar de Zacarias Mourão, inclusive tá aqui a nossa...
a estátua dele aqui, que o governo do estado do Mato Grosso do Sul... Na época do Reinaldo Azambuja, na época do Reinaldo Azambuja, ele colocou lá embaixo do pé de cedro, na cidade de Coxim, em tamanho real, né? E nos presenteou com essa aqui, né? Que é de bronze também. Gente, é o seguinte, a estátua está lá em Coxim, tamanho natural de bronze, né? É o atual governador. E vamos agradecê-lo, né, com muito carinho. Foi um presente muito bacana, que já era um projeto da Lígia Mourão, que houvesse a praça. A gente vem sempre lutando, cada vez que vai trocando, nós vamos dar continuidade a isso, né? Já vou chegar aí. Vamos entrar então no nosso assunto mesmo. Tô até com medo, gente. Pessoal, é o seguinte, é um assunto muito delicado, mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar. E polêmico, com toda certeza, porque na época, como meu avô sempre foi muito famoso mesmo, e era o referencial aqui do estado, então foi muito comentado. E você sabe como que é, né? Antigamente não tinha as redes, só que para vocês terem ideia, mesmo sem redes, o assunto foi polêmico e é polêmico até hoje. O que acontece? A partida do meu avô. Eu conversei com a minha mãe antes, pedi a autorização dela. Eu tenho certeza. Porque o que acontece, gente? É um assunto que sempre, toda a vida, quando eu entrava nesse assunto, eu sei que é um assunto que machuca muito ela. Até para ela estar hoje aqui, eu quero agradecer do fundo do meu coração, que eu sei o tanto que tá sendo difícil. Não quero olhar para ela agora e nem quero que você me olhe também. Mas assim, é necessário falarmos disso. Eu, como neta, como filha de Lígia Mourão, neta de Zacarias Mourão, eu quero virar essa página hoje. Porque eu cresci sabendo que eu venho de raízes muito importantes para o estado, muito importantes para os anônimos na música, né? E eu queria saber, quando eu era criança, como que meu avô morreu. É normal. Quando eu fui crescendo, eu tive essa curiosidade. Foi natural. Porque eu ouvia muito Zacarias Mourão daqui, Zacarias Mourão dali. E aí me veio essa pergunta e eu me lembro como se fosse hoje. Estava eu, minha mãe e a tia Maria em casa, na lavanderia. E eu acredito que pelo fato de me pouparem, falaram pra mim que era do coração. Não quiseram entrar nesse assunto comigo e eu hoje entendo super. Os netos também. E eu quero até relatar, que é uma coisa que nem minha mãe sabe, mas que eu acho importante falar, mãe, porque exatamente pelo que eu falei. Antes isso eu me machucava, hoje não me machuca mais, exatamente porque eu aprendi a virar a página e eu acho que isso é necessário, porque nós somos família de nome, eu tenho orgulho da família que eu venho, tenho orgulho dos meus avós, eu cresci com a minha avó, eu sei de onde eu venho. Então, um certo dia eu estava na minha escola, eu estudava na Auxiliadora, e o assunto era sobre o meu avô. O tema do trabalho era sobre o meu avô. E aí, gente, uma coleguinha de escola, uma criança, pegou e perguntou pra mim. Falou, Pamela, como que foi que seu avô morreu? E eu falei do coração. E aí a menininha que estava ao lado pegou e falou, mentira, foi sua avó que matou seu avô, desse jeito. Então, gente, eu quero dizer pra vocês que eu cresci ouvindo muito isso de pessoas que infelizmente, eu sei que é difícil a gente lidar com essa situação, porque tem muita curiosidade, muita polêmica, mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, ninguém estava lá no momento. A família não tem como entrar nesse assunto. E isso nos machuca demais. Então, assim, eu cresci, às vezes, sendo apresentada, mãe, para as mães das minhas amigas, ela é a neta do Zacarias Mourão. Ela, foi assim que aconteceu, assim que ele morreu. Gente, então, hoje... Então, não, entraram lá na casa, ele foi assaltado, entendeu? Teve toda uma investigação, teve todo um processo em cima disso, gente. E inclusive, a incógnita até hoje, ninguém sabe como foi, mas foi um assalto. E assim, o que eu quero dizer pra vocês, que hoje, Pamela Mourão tá dando continuidade, porque meu avô já deixou legado.
Eu não preciso não falar do Zacarias Mourão, porque ele, por si, ele já fez o legado dele. Ele vai ser sempre lembrado, não vai ser eu que preciso estar lembrando dele. Pelo contrário, eu só tenho orgulho de estar falando o nome dele. Mas hoje, depois de ouvir tanta asneira, mãe, perdão da palavra... Eu também passei por isso. Porque... O problema não é as pessoas perguntarem, mas às vezes as pessoas afirmarem, foi sua avó, né? Foi assim, né? E eu já cheguei numa situação da minha vida, de eu estar namorando uma pessoa e o tio da pessoa falar assim, cuidado, hein? Você pode acordar sendo esfaqueado por ela. Nossa. Minha mãe nem sabe disso, porque eu sempre te poupei. Mas hoje eu estou aqui como, eu vou dizer assim, um desabafo. Eu tô virando a página hoje, mãe. Sim, eu também. E eu quero te dar a mão agora pra virarmos a página juntas. Isso. Honrando o nome dele. Então, pelo que você falou... Que é o principal. Consegui. Então, pelo que você... Vamos lá. Por esse assunto que você disse que ia tocar aqui hoje, é que eu, na hora... Fiquei te olhando. Mãe, eu vou te poupar. Você quer falar mesmo? Você faz questão de falar? Não, eu vou falar o que aconteceu. Tá. Apesar que você já falou muita coisa aí, né? Eu já falei porque eu quero te poupar. Vamos te poupar. Não. Por quê? Vamos fazer alegria. Vamos deixar de alegria. Eu quero saber da parte da Lígia Mourão, radialista agora, galera. Porque só assim, filha, só para eu arrematar o que você já falou. Tá bom. Eu também quis te poupar a vida inteira, como essa história é uma coisa assim que me abriu o chão quando eu soube que o papai tinha falecido. Porque nós acostumávamos, contar só uma partezinha, nós acostumávamos fazer festa, e eu já estava casada com seu pai na época, e você ia recém fazer 1 ano, né? E tanto é que o vovô Zacarias, tinha ido na festa de 1 ano, né? De 1 aninho. Tá. Aí eu dormia sempre lá na minha casa, que hoje está alugada, né? Lá perto da Zarã, Aposto Tavares. Nessa noite, não sei se foi Deus que não queria porque eu sempre fui muito agarrada. Minha mãe, meus irmãos, todos nós sempre tivemos uma convivência muito amável, carinhosa, todos unidos, sabe? Uma família normal. E os meninos até trabalhavam, né? Junto conosco ali nas M Produções. Trazendo, levando artistas e tal. E eu não dormi na casa porque eu voltei para minha casa. Às vezes dormia com você, com o papai lá, porque as festas, o churrasco no papai levava artistas, e até de madrugada, igual hoje, né? E era um prazer receber os artistas lá. Nessa noite eu fui dormir em casa, morava em outra casa com seu pai e você, eu tinha casado um tempo. Eu tinha 1 ano, né? E de madrugada fui acordada com um telefonema que meu pai tinha chegado em casa, machucado, e que talvez teria sido assaltado na garagem. Esse foi o telefonema que eu recebi, e que quando ele chegou a entrar, porque foi misterioso mesmo, porque o papai tinha um Opala na época, e tinha um motorista. O motorista sempre ia e levava. E nessa noite, o papai tinha ido numa casa de shows. O pessoal falava que casa... Um boate, porque ele foi receber uns amigos que vieram de Coxim, de fora também de São Paulo. E depois, quando ele atendia todo mundo, ele estava nessa boate, foram tomar cervejinha, fazer o que, sei lá, né? Você sabe o que, sei lá. Aí, normal, porque o seu avô sempre estava em todos os lugares, né? Isso eu fiquei sabendo, né? Aí me falaram, eu corri, eu sou pai, subimos muito rápido no carro, o que eu lembro mais ou menos, você, bebezinha, dei pro seu pai parece que passou por um padre, uma coisa assim, deu um apagão, né, mãe, na hora? Não, seu padrinho. E nós fomos. Passei em casa e falaram, os meninos, papai chegou machucado, levamos para o hospital. Eu fiquei louca, enlouqueci, falei, cadê meu pai?
Aí fomos, tudo bem. Fui, já subi no carro, que era maluco, dirigia na época. Todo mundo atrás, espera. Ele tá esperando para ser operado. Parece que acertaram ele aí no portão, porque eu falei, cadê o motorista? Cadê o Jericó? Chamado Jericó Arismar, que o papai tinha trazido para trabalhar conosco, para ajudá-lo, porque ele era motorista de ônibus em São Paulo, e o papai, para ajudar, falou, não, você trabalha comigo para a vida inteira agora, eu gostava muito dele, né? Eu falei, cadê o motorista que não trouxe o papai hoje? Por que não trouxe o papai hoje pra casa? Deixa eu acalmar. Aí... Tem um papel embaixo da sua perna que eu deixei. Ai, isso é uma coisa grave. É muito difícil. Eu sei. Mas eu tô fazendo isso. Papel aqui na minha boca. Eu tô fazendo isso porque é bom. Porque quando eu fiz programa de rádio também, eu coloquei várias pessoas e falei que nunca mais eu ia falar sobre isso, porque... Nós somos uma cabeça erguida, nós somos Mourão, enverga, mas não quebra, nós somos mais nós, verdadeiros. Mourão, enverga, mas não quebra. Mãe, aí, vamos cortar Não, assunto, mas agora vamos chegar. Mas só que, infelizmente, quando falaram que o papai chegou machucado lá, eu já corri louca pro hospital. Cheguei na Santa Casa, estava o Israel, meu outro irmão, que hoje mora no exterior. A família maravilhosa. Eles, e um advogado amigo nosso também, que vivia sempre conosco nas festas, que foi que nos acolheu com muito carinho quando chegamos de São Paulo para Campo Grande. Estavam atônitos, olhando, Israel sem um pingo de sangue no rosto, virou para mim, o jeito dele. Lígia, eu tentei entrar lá. Papai morreu, ele fez. Aí eu saí doido, eles não lembram direito, porque a enfermeira foi atrás de mim e me levou. Acho que lá eu só sei que eu vi aquele lençol, deitei em cima e ali o mundo se abriu e um buraco. Mas o depois disso que foi o mais complicado, porque eu também queria quem foi que fez e corri atrás. Aí começou o mundo da maldade. Que eu comecei a conhecer daquela Lígia, que era humilde, que era... Não via maldade em nada. Sempre só presenciou amor, carinho na família. Aí começavam a falar. Ai, vamos... Porque você sabe, entrou na casa, eles querem ouvir a família inteira. Para mim era um absurdo eu ter que falar sobre a morte do papai, sendo que nem lá não estava. E mesmo se estivesse... O amor puro, verdadeiro, o amor... Que esse lado da maldade eu nunca conheci, da falsidade eu nunca conheci, do mal dizer. As pessoas faziam piada com Pedro, as pessoas faziam tudo quanto é tipo de maldade. Tinha razão no começo as pessoas quererem saber, que é normal, você tem que saber o que aconteceu. Isso foi para a justiça. Todos deram depoimento, até a vovó, que tinha quase 90 anos, né? Morreu com 91. E a partir desse momento que foram descobrindo que não tinha nada a ver com a família, foram tiraram meus irmãos. Eu nem colocava, porque sabiam que era um grude com o papai, mas isso também não tem nada a ver, né? Porque se fosse o caso, né? Mas assim... Eu acompanhei e eu orava, eu pedia a Deus, Deus me mostra, por favor me mostra, porque eu não sei viver sem meu pai, meu amigo, por favor, isso não é verdade, isso não tá acontecendo. Aí descobriram, né, aí foi tirando um, tirando outro, aí um chegava, a maldade, sabe, foi o fulano, lá, até no próprio, tô abrindo coisas que nem deveria, lá na delegacia, a primeira vez, falaram, né? Pode contar que seu irmão falou que foi ele. Pode contar lá que a fulana falou que foi ela. Que a funcionária falou que foi não sei quem. Como que falou se não foi ninguém? Nem nós sabemos quem foi. E depois isso foi tirando, foi limpando. Vocês começaram a conhecer o verdadeiro ser humano, né? Aí que eu conheci o outro lado da moeda, do ser humano, da maldade, da mentira. Acabou a fama, né? Mas assim,
E eu, Lígia Mourão, depois que descobriram que não tinha nada a ver com Lígia, com mãe, com não sei o quê, porque eu não estava lá. Aí eu tentei, se eu estivesse também, teria visto. Eu perguntei lá em casa, alguém viu? Mãe. Foi aqui? Não, Lígia foi assalto, foi isso, foi aquilo. E até hoje é um mistério, Mãe, se é ou não é. Agora, vamos mudar então. E eu só tô falando isso porque, minha filha... Vamos respirar agora, eu falei que nunca mais ia falar. Eu te agradeço, eu pedi sua autorização antes, mas eu sei que é difícil. Comentar sobre isso. Não, só queria... Eu também não quero mais comentar sobre isso, mas eu achei necessário, exatamente por conta disso. Só para finalizar, para nunca mais, pode ser o Papa me pedir, sabe, a gente tinha mania de falar assim, mas não é assim, para nunca mais tocar nesse assunto, porque eu falei, olha, nunca mais eu quero falar sobre as tristezas que aconteceram, que foram a interrupção também na minha carreira, porque eu fazia tudo com meus pais, era a afinidade que eu tinha com ele, com a mamãe, a gente ia fazer shows fora, pegava avião, papai nos pagava, eu nem gastava, porque eu só vivia com eles, andando pra cima e pra baixo e cantando, né, estudando, depois fui fazer faculdade, casei seu pai e tal, mas isso... Eu quero dizer assim, que eu falei um dia no rádio, que se eu pegasse qualquer... Porque isso que você está me contando hoje, aconteceram em vários lugares também. Eu fui numa festa, pra você ter uma ideia. Eu fui numa festa e ouvi uma conversa fiada lá. Sabe o que falavam, gente? Eu escutei isso. Ah, você sabia quem foi que matou fulano? Porque sempre toca o pé de seda. Foi fulana, cicrana. Aí você sabe que eu conheço a filha, a Lígia Mourão. Aí a outra falou assim, nossa, a Lígia Mourão é muito bacana. E eu trabalhava nesse lugar na época. Só que essa pessoa que foi convidada, nem convidada não era, foi convidada por um amigo, falou uma besteira lá. Tipo... Eu nunca vi na minha frente, falou assim, e eu conheci muito a Lígia Mourão. Aí eu peguei, a minha amiga me cutucou, falou assim, você conheceu a Lígia Mourão? De onde você conheceu? Ixi, eu convidava ela pra sair, ela gostava de mim, eu nem dava bola pra ela, eu nem conhecia. Vem de família isso, gente. Aí, o que... eu já peguei, não sabe nem quem é. E então, eu desmascarei na hora essa pessoa. E aí o segurança tiraram. Por que tiraram? Porque ele estava mentindo. Eu falei, por que você está mentindo? Eu não te conheço. De onde você me conhece? Que você namorou a Lígia, que você fez isso, fez aquilo, que você vivia na minha casa. Então, foram eles ali mesmo, porque eu vivia na casa deles. Aí nós soubemos que nunca o conhecemos. Então, quer dizer, o ser humano... O que é falso, é mentiroso, o lado da maldade, da podridão. Eu falo que da podridão. A Lígia Mourão, aquela inocente, aquela que foi criada como, sabe, uma princesa do pai da mãe. De repente veio uma bomba, né? Se foi justamente quando eu tive um convite para sair, na época Michel Teló, aquele povo todo, que começou esses negócios de produção. Vamos levar uns cantores, e hoje tá muito a mulher cantando, né? E eu já tinha parado a carreira. Aí chegou um investidor, um empresário, e falou assim, foi lá em casa me conhecer, ele falou, Lígia Mourão, eu já vi você cantando, você ainda é bonita, eu sei tudo que você passou, essa dor de perder seu pai, as injustiças, as coisas que vocês ouviram e depois, né, acusarem sua mãe e depois descobrir que não tinha nada, né? Ela saiu... Nós passamos muitas, mas muito que você nem faz ideia, porque eu não te conto também. Mãe, vem cá, você sonhou com o vô? Sonhei. E aí, após esse sonho, era como se ele estivesse falando pra você dar continuidade e montar um programa de rádio. Foi isso? Conta um pouquinho pra gente, essa parte da rádio. Vamos pra rádio. Como que eu virei radialista, vamos dizer assim. O papai fazia, muitos anos atrás, o papai fazia um programa na Rádio Cultura. Né? Aqueles grandes faziam na Rádio Cultura, aí fazia na beira da Tuia, eram vários programas ali que levavam nome assim do que ele já fazia em São Paulo, né? Aí ele passou aqui para Campo Grande. Aí eu de vez em quando, como eu gostava muito, né, de rádio também, da música, eu por curiosidade eu queria aprender como era fazer rádio. Né? Aí o papai, um dia eu sentada, e a mamãe também, né, minha mãe, aí eles falavam assim, Lígia, fala o horário, falou pra mim. Primeiro ele mandava a mamãe, eu só ficava olhando. Ai, eu tremia, né? Ai, vou falar o horário. Tantas horas e tantos minutos na Rádio Cultura. Eu comecei. O papai falou assim, hoje eu não vou, você que vai fazer o programa. Assim que começou. Assim que começou. E aí ele Campo Grande, lá na Difusora, que era na TV Morena, né? Na Difusora foi interessante. Como que começou? Foi esse sonho. Na Difusora foi esse sonho que você comentou. Como que foi? Assim, conta pra nós.
Na Difusora... Resumidamente, gente, eu não sei se vocês sabem, mas na Difusora foi o seguinte. Eu sonhei, isso é um sonho mesmo, sonho normal, né? De repente me chega o papai Zacarias Mourão com os... na época era LPs mesmo, né? Os discos eram LPs. Sim. E aí... Os isso LPs... No sonho. Sonho mesmo, sonho. Dormi e sonhei. O papai, depois que já havia falecido, no sonho ele chegou com os discos e falou assim pra mim: é a estreia do seu programa de rádio hoje. Eu falei: não, pai, nunca vou fazer um programa de rádio, o que é isso? Vai, coloca aquele fone, faz isso, faz aquilo. E já veio com os discos: isso aqui que você vai tocar, eu vou te ajudar, ele falou. Né? Falei: pai? Mas como assim? Já vai começar? Já? Quando acender a luzinha, você pode começar, eu confio em você. Esse foi o sonho que eu... Mãe, tive. eu lembro, depois, mãe. 3 dias depois. 3 dias depois, tem um telefonema em casa, me ligaram, não era celular ainda, era telefone de casa mesmo. 3 dias depois do sonho, gente. Do sonho. Mas eu esqueci até o sonho, né? Falei: que interessante, sonho com papai e tal, fazia tempo que não sonhava. Eu queria muito sonhar com papai, porque eu era louca pra sonhar, eu orava à tarde, falava: Deus, deixa eu ver meu pai em sonho, por favor, pra me conformar. 3 dias depois do sonho, te ligaram. 3 dias me ligaram. Isso? Eu sou o diretor de um programa da TV Morena, era o Dr. Vladimir Martins. Ele me ligou e falou assim: Lígia, nós vamos montar uma rádio aqui na TV Morena. Tenho saudade do Zaran, né? Seu ex-Zaran, que era o dono. E eu quero que você seja uma das apresentadoras. Que legal. Nós já temos uma rádio, mas uma rádio tá saindo uma pessoa, nós queremos colocar em você. Eu falei: olha, e o vovô já te mostrou, né? Mãe, venha na reunião. Foi na reunião e fez maior sucesso esse programa. E deixa eu te falar, eu lembro até hoje que a abertura do programa dela era assim, ela tinha um negócio de abrir o coração, não era? Você tinha. Não tinha negócio de abrir, batia na porta, não é? Não, sabe o que era? É que eram vários quadros. Tinha um negócio de bater na porta, não tinha? Abre a porta do seu coração. Tem alguém batendo na porta aqui? Quem que tá batendo? Como assim? Tem alguém batendo? Quer que eu abra? Abre a porta, quem que é? Abre a porta. Pode entrar. Que legal, é hoje! Eu sabia que você vinha, eu sabia, no fundo eu sabia. Sabia nada. Você falou assim: eu não vou porque eu tô no novo. Meu Deus! Desculpa. Esse aqui. Ai, mãe, não faz isso, filha. Tudo bem. Faz uma noite. Nossa, é hoje. Eu pior de orelhão, vamos explicar. Ai, meu coração. Agora elas são as anônimas de hoje do nosso programa. Na realidade, as primeiras anônimas do programa Vodcast são vocês. Que bom, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Essas eram as meninas que me passaram assim, maior carinho na rádio difusora, assim, chorona que eu sou. Gente, continua do mesmo jeito. Gente, vamos dar um corte aqui pra gente organizar agora o estúdio, colocar todo mundo nas posições devidas aqui. Eu achava que essa menina não viria. Galera, voltei! Pois é, vocês devem estar aí sem entender nada, né? Eu aqui falando com a minha mãe, choramos, aí entramos no assunto da radiodifusora, que antigamente ficava ali na TV Morena, e ela, radialista, tinha o programa dela, de rádio, e daí do nada eu falo que a abertura do programa dela era abre a porta do seu coração, batem na porta aqui, entra um pessoal, ela começa a chorar, ninguém entendeu nada. Mas agora que todos se posicionaram, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo aqui. Eu fiz uma surpresa para minha mãe. Eu fui atrás das fãs da época de rádio dela. E agora eu quero ficar, mãe, um pouquinho de espectadora. E agora é contigo. Quero que você reviva, né, esse momento e recorde um pouco com os seus que você tanto ama. Nossa, hoje começou, a estreia tá maravilhosa, gente, porque emocionante. Deixa eu contar essa fase da minha vida. Depois que eu sonhei com o papai, o diretor me convidou, estreamos o programa com muito sucesso.
e aparecem aqueles anjos para nos ajudar a caminhar numa nova estrada, florida, alegre, emocionante também, muito emocionante. E onde você começa a conhecer o interior dessas pessoas. E se tornam amigos. E eles entrando aqui, esse pessoal, fez muito, me ligavam sempre que eu entrava no ar, que era, como que era a música, gente? Abre a porta do seu coração, me deixe entrar. Filha, eu quero que você, a Maria Lúcia, eu quero que você pergunte o nome de cada um primeiro para você saber quem são. E aí olha, eu vou então vamos lá. Eu vou dar esse início, então, essa introdução. Para os fãs de rádio, gente. Já que eu fui atrás primeiro da Maria Lúcia, gente. Eu era criança, então assim, eu lembro demais que eu era uma criança, embora não pareça, mas quando criança eu era extremamente tímida. Hoje que eu sou assim, cara de pau. Mas eu era extremamente tímida. Mas eu chegava ali no programa de rádio e a sua imagem é a mesma que eu estou vendo hoje. Parece que nada mudou. Mas fala quem que é. A do meio então, é mais a do meio, o pontinho laranja, como é que vocês brincavam? Pontinho laranja. É a Maria Lúcia, uma pessoa mega animada. E ela que me ajudou. Eu falei, Maria Lúcia, eu só lembro de ti e lembro da mulher do bolo. Porque eu sou uma taurina, né? E toda taurina que quer ser agradada, é só você dar um docinho que você ganha. E eu lembro muito dessa fã que todo programa que tinha da minha mãe de rádio, ela levava um bolo de chocolate. Então era ela e a Maria Lúcia. E a Maria Lúcia foi falando de ti, e assim foi. Ela que tá trazendo e reunindo todos. Então, Maria Lúcia, legal. Você, por gentileza, se apresente primeiramente, né? E vai falando pro pessoal, por gentileza. Quem que tá aqui, Maria Lúcia? Quem que é o time Lígia Mourão que tá aqui? Eu sou a Maria Lúcia. Certo. Essa é a Letícia, que eu sou como segunda mãe dela. E esse é o Rodney, irmão da Letícia, que eu sou como segunda mãe dele. Olha. E eu colocava eles também para ser fã da Lígia Mourão, que eles cresceram ouvindo Lígia Mourão. E ligando na rádio também, e a gente brincando, e eu fazendo serviço, e aí quando a Lígia ia falar, eu desligava a panela de pressão, porque não dava para ouvir as duas coisas. Atrasava o almoço. O momento detona, galera! Ela detona! Queimar o feijão, queimar o quê? Ela perdia o emprego, mas não perdia o programa da Lígia Mourão. Tipo, era o quê? Festança Morena! Festança Morena! Programinha Supimpa! Muitos anos. Aí na casa deles, né, que eu trabalhava, era funcionária, né? Sim. O telefone era daquele do exame de próstata de antigamente. Aquele que mete o dedo. Você Mete o dedo no buraco. dono se enfia o dedo e Porsche. E lá na difusora, o final era 0. Imagina. Olha. Você tinha que enfiar o dedo no zero. Tinha que enfiar o dedo no zero, literalmente. Dedo no zero, literalmente. E era muita gente que ligava também, né? E o telefone só estava ocupado, era, sabe? E você ficava louca, os trabalhos lá acontecendo, as crianças tendo o feijão queimando, sei lá. Porque você ia lá ligar, tava tu. Eu punha eles pra ficar tentando. Isso eu lembro. Deixava eles tentando e eu ia lá fazendo as coisas. Quando atendia, eu largava tudo e corria, pá. Aí ficava ocupado o telefone. Maria, o povo tá na linha. O povo tá na linha. Aí ela ia correndo. O telefone da rádio ocupado e a gente em casa ocupando o nosso. Gente. E ela botava eu e esse pra revezar no telefone. Enquanto ela fazia o serviço de casa. Isso, minha mãe. Quando ela estava em casa, porque ela é no orelhão, né? Ligando em casa e o pai ocupado, dando ocupado. Até a minha mãe ligar na vizinha, pedindo pra falar, pra desocupar o telefone, porque ela queria falar com alguém de casa lá. Não, e a nossa vizinha, tudo isso, ela trabalhava à noite, entendeu? Tinha um trabalho peculiar. E quando a gente via, então ela dormia o dia inteiro, né? A gente não via a figura dela. Quando ela via ela atravessando a rua, a gente sabia que era B.O., que era a mãe ligando lá, entendeu? Ela deve se amar, essa vizinha, mãe. Lá na nossa casa, só pra dar o recado que mãe tava no telefone pedindo pra gente desocupar, entendeu? Aí chegava, tá na vizinha. aí os três rodava, né? Que Aí era a Maria geral. tomava aquela mijada, né? Enquanto isso, a panela de pressão tava desligada. Não, ali já ia, a música terminou, ela ia falar a hora já de ligar, porque
me incomodava, sabe? Titida panela de pressão. Sim, né? Porque tinha um som que era um Não, mas som... várias vezes queimou o feijão, viu? Eu lembro disso aí que você falou. Queimou meu feijão, você tá tendo esse negócio. Muitas vezes. Foi, mas eu não tenho culpa, né? Eu tava no Roupa microfone. pra passar, acumulava, ficava quase a altura desse tempo. Mas o programa da Lígia Mourão tava garantido. Não perdia, né? Essa era a Obrigada, internet, viu? Gratidão. Era a internet que antigamente não existia, era isso aí. Era diversão, né? Mas, e o lance de um orelhão quando você não estava na casa deles, que você uma vez... Eu nunca me esqueci disso. E o programa, olha, era tão interessante que a direção... Tanta gente ligando, a direção desocupava a sala. O diretor falou assim: ó, eu vou deixar até minha linha, todas as linhas até da TV, eles deixavam para poder atender os ouvintes. Aí ele falou: eu não vou mais ao sábado também. Ele falou: o diretor, Vladimir Martins, lembra dele? Ele falou assim: não vou porque eu estou liberando a minha linha. Estou liberando a minha linha para os seus ouvintes. Falou: oh, obrigada. Ele começou a liberar a festa. Né? Levava um bolo. Eu falava assim: ai, gente, hoje eu tô com uma vontade de comer um docinho de caju, que tô lembrando lá do caju de coxinha. Chovia. Eu não sei como que eles faziam, né? Claro, na época de doce de caju, né? Que a gente sempre falava alguma coisa. Doce de caju cristalizado. Era até patê de caju, não sei o que de caju. Era tudo caju, mas vinham os cajus. E quando nós saíamos, aí o portão da TV Morena, que a rádio era dentro da TV Morena, eu saía, era filas e mais filas, e os fãs com flores, bolo, doce, presentes. Ai, eu amava essa parte assim, do bolo. E essa que era pequenininha. Mas, gente, olha, eu tenho hoje, foi a maior emoção da minha vida. Hoje eu vou chorar, eu vou rir. Foi um momento muito especial. Gratidão a cada um de vocês, porque vocês me ajudaram a continuar meu trabalho. E eu guardo vocês no coração até hoje. Tem muito mais gente. Eu lembro da Cícera. Eu lembro da Ivani. Cícera, não. Não? Essa é ciumenta. A Cícera que é do bolo. Ela falava assim: eu fui lá no Orelhão. Hoje eu fui no Orelhão, lá não sei quantas quadras lá embaixo, mas eu não deixei de ligar pra você. Aí eu brincava: gente, desocupa a linha aí, por favor. O Festança Morena tá muito ocupado. Deixa, Maria Lúcia. Eu brincava. Falava igual caipira. Maria de Orelhão. Aqui o Vodcast é para descobrir talentos, os anônimos. E vocês, na realidade, com a história de vocês, é o talento que a gente está descobrindo, entendeu? Porque eu já tô sabendo aqui que ele faz imitação, né, Mariela? Você me falou. Ele imitava. Vamos falar. Ele imitava muito bem. Continua ainda? Você imita ainda? O nome dele, algumas coisas, assim, eu ainda imito. Mas o que você imita? Fala aí pra nós. Eu imitava na época o Zé Colmeia. E muito bem, pô. Ele imitava no programa. Catatal. Eu colocava no ar, né? Faz o Zé Colmeia, vamos ver como que é. O Zé Colmeia? Aham. Deixa eu pegar aqui o... Não, vamos pegar o tom. Vou pegar o tom. Pegar o ponto mas certo. Mas pergunta o nome dele primeiro, né? Pra saber o nome dele que faz, né? Meu nome é Rodney, né? Eu sou policial militar há 25 anos, né? Já tô perto de aposentar, né? Incluindo o tempo de exército, mais o tempo de trabalho fora registrado, né? Já teve com uns 27 a 28 anos. Legal te ver, né? E a Maria Lúcia que te apresentou, então... Eu trabalho no batalhão do BOP. Casado, tem quantos filhos hoje? Eu tenho um filho só, saber, né, minha esposa é a Simone, contorno Simone, um beijão, muitíssimo obrigada, viu? Um abraço. Ela que me liberou pra carinho. E o Zé Colmeia? Quem vai liberar o Zé Colmeia pra estar aqui? O Zé Colmeia. Libera o Zé Colmeia agora, a mulher do Zé Colmeia. O Zé Colmeia era assim que eu fazia quando eu tava no telefone, né? Ei, Catatão! Cuidado com o Walter! Vamos pegar uma cesta de piquenique! Aí o cara tava assim: ei, Zé Colmeia! Cuidado com o guarda! Que legal, parabéns! Assim, né? De improvisa. Fora isso, você também faz desenhos? Como é que é? Explica pra nós. Faço desenhos também, retratos. Mostra pra gente aí. Pode nos mostrar, que eu tava olhando ali eu fora. Sabia que eu ia revelar o posicionamento das cadeiras. Deixa eu ver. Gente, olha isso aqui, a perfeição. Que legal. Tem que fazer a Lígia Mourão. Realmente. Podcast. Detalhista, né? Tem alguns trabalhos. Olha. Ele pegou isso. Gente, não liga não, que minha pastinha também é velha. Olha lá.
É pequenininha a pastinha, né? Mas tem grande. Tá vendo, gente? Estamos aqui, ó. O fã da Lígia Mourão, da época de rádio. Olha que legal. Comeu um monte de feijão queimado da Maria Lúcia, porque eu ficava escutando lá minha mãe no rádio. Virou o nosso artista de hoje, é o nosso primeiro artista do podcast. Descobrimos o nosso artista. Olha isso. Uau, hein? A família inteira. Parabéns, olha aí. Ai, tá vendo, gente? O perfeito, talento escondido aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está aqui lindo. Agora. Ó. Como que você, quando começou a fazer esse tipo de trabalho? De criança já. Eu fazia gibi, na realidade, né? Desenhava gibi, né, Maria? Gente, sempre desenhou bem. Aí fazia super-heróis. A gente sempre começa com super-heróis, né? Da Marvel. E aí eu começava a desenhar Homem-Aranha, Conan, parabéns, hein? Bárbara, essas coisas assim. Bem detalhista, hein? O caderno dele lindo mesmo, tá de parabéns. Aliás, eu não estudava, né? Talento nato, né? Isso é ser artista. Brincadeira. Olha, gente, olha isso aqui. Eu achava que ele estava fazendo. Quando eu ia lá ver, ele estava desenhando. Você faz a Lígia Mourão e a Pâmela Mourão e nós aqui no podcast. Que legal. Eu faço caricaturas também, né? Eu tenho algumas caricaturas e tal, né? Gente, maravilha. Perfeito. Gente, tá de parabéns mesmo. Ai, tá vendo, né? Cada um mamãe descobriu os talentos e agora você tá... Dando a continuidade. Na realidade, o fã era o fã através da Maria Lúcia, que eu tava falando, comeu muito feijão queimado, que ela esquecia a panela. Quem quiser, eu te amo, viu, minha amiga? Muito obrigada também. Quem quiser desenhar assim, perfeito, igual ele, é só comer feijão queimado. O segredo, ó. A Maria Lúcia. Pera aí, ó. A Maria Lúcia está falando. Qual que é o segredo para desenhar como ele, Maria Lúcia? Comer feijão queimado. Comer feijão queimado. Tata Marques. Que legal! Maravilhoso, E pra te seguir nas redes, você tem rede social? Como que faz pra te contratar? Então, como que é? O meu Instagram é Do Carmo Artes 45, Artes com Temudo. Carmo. Tudo junto. Fala novamente, por favor. Do Carmo. @ Do Carmo Artes com Temudo 45. Ai, galera, vamos seguir aí. O pessoal da produção já vai colocar embaixo aqui na tela pra vocês. Já começa a seguir aí. Quem quiser ir fazer um desenho, uma caricatura, já começa a seguir, já entra em contato aí no inbox, já pede o seu desenho, sua caricatura, que vale a pena. Ele é bem detalhista. Vocês viram aí, né? Hoje de ver você. Até Maria Lúcia. Fica bonito no desenho. Eu tô menina porreta. Eu tô vendo. O segredo, Maria Lúcia, qual que é? Comer feijão queimado. Maria Lúcia, fala pra nós. Eu sei também, fora o telefone lá do patrão e da patroa, que você acabou de nos contar, me explica essa história do orelhão. De onde saiu esse nome, Piolho de Orelhão? Por quê? Olha, esse apelido, Piolho de Orelhão... Você tá olhando pra mim por quê? Eu tô olhando pra você porque foi tu que colocou em mim. E acabou pegando na época. O tempo passou, né? E assim, né? Mas me explica, o que aconteceu? Me explica essa história. Eu quero saber, eu quero entender. Não, porque quando a gente podia falar de casa, era tranquilo, né? Lá na sombra... Lá, só era ruim quando a mãe deles queria falar com eles, não podia, que tava ocupado, né? A gente cantava música ao vivo e a gente colocava no ar, todos eles no ar, e todo mundo disputava pra entrar no ar. E depois, quando ela começou... que rolou um bloco, né? Rolou um bloco. Eu fiquei sabendo que sua mãe colocou um cadeado no telefone. Colocou. Aí... Mas, gente, esses telefones eram tão cheios de buraco, assim, que entrava dedo, entrava cadeado, entra tudo. Lembra aquele telefone que era de ficar assim? Igual quando o povo fazia o exame das próstatas lá? Sim. Tinha de decoração ele, né? E terminava no zero, você diz, né, o programa? Exatamente. Tinha que rodar o dedo lá. Certo. E ela colocou um cadeado no zero. No zero era um... não dava pra cortar o dedo. Não dava pra rodar. Ela colocou no lugar que não rodava. Vocês não combinaram de ajudá-la, não? Não combinaram de ajudá-la? E não dava, na época ninguém tinha os babados, os macetes pra quebrar o cadeado. A gente ele descobriu que batendo ali na tecla... 3 vezes, 8 Momento detona, gente! Escuta essa! Detona! Momento detona, os nossos patrocinadores. Como que você faz pra tirar o cadeado do telefone? Gancho, aí tinha aquele... ali é onde que a linguetinha. Ele é polícia.
o negócio em cima que ficava solto, né? Aquele que quando você abaixa ele... Sim, vai junto, ele desce junto. Quando você tirava, aí entrava em linha o telefone, né? Não entrava em linha. Então, aí você pegava aquele negócio lá, ele era como se fosse se você batesse rápido. Por exemplo, 3, você passava com 3. Falando 3, 8, 3. Aí você batia 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que bonito. 1, 2, 3. Aí você ia fazendo assim, aí você conseguia ligar. Aí só que tinha que ser muito rápido e bem certinho. Aí, ele descobriu essa treta, aí nós falou, você já era hater naquela época. Polícia, minha filha. Vai presa daqui do podcast ainda. Agora, né? Agora ele criou o juiz, ele foi saber. Eu fico olhando assim, cara, é muito legal. É muito legal, né? Então, esse macete aí, eu descobri com os amigos. Quantos anos? Você lembra mais ou menos quantos anos? Eram uns 14, 15 anos que você tinha quando você ia na rádio lá no meu programa? 13, 14, mais ou menos. Pensou, cara, eu vê-lo hoje aqui assim, bonito, forte. E vem cá, agora eu quero... Letícia, ela tinha... casado, aqui naquela foto que eu te mandei, que a gente foi lá na rádio, o Bruno acho que tinha uns 5, 6, e a Letícia tinha uns 11. Uns 11, naquela. Tá, mas vem cá, Maria Lúcia, você ainda não me falou do piolho de orelhão até agora, só me falou. Então, é porque daí eu... Aí ela fugia pros orelhão. Ele descobriu essa parada. Teve o bloco. Aí a gente foi nessa parada. Aí a parada não rolou mais. Então a parada não foi tão boa A parada não foi tão boa, não. não bateu. Depois, Não é. Descobriram a parada. Que a Maria não conseguia fazer. eu tinha muita paciência. Ela então, não conseguia eu fazer. ia lá Ela desistia. Que tinha lá e eu comprava um tufo de ficha, porque a gente tinha que enfiar aquelas fichinhas lá no orelhão. Então eu chegava lá. E quando eu ia no orelhão, que tinha gente no orelhão. Nossa! Ia acabar o programa e você lá. Nossa senhora, eu ficava muito possessa de raiva. Não, mas ela ficava... Aí eu colocava... Aí quando eu chegava, que eu conseguia ligar, aí eu já chegava soltando. E ela brigava comigo no ar. Ela brigava comigo no ar. Como se eu fosse culpada de tal. Eu levava 5, 6, 7 fichas. Né? Quantas fichas? Nossa, e às vezes eu ainda conseguia sobrar para outro dia. Mas, gente, mas você ligava todo dia, você queria pedir música? Ligava o que era? pra pedir música. Aí eu coloquei no ar. Eu comecei a disputar, porque eu colocava no ar, filha. É a falta de serviço, Pra lá. Serviço tinha, mas tinha um programa bom também. Então, fazer o quê, né? Eu sempre gostei de rádio, a vida inteira eu gostei de rádio. Que legal. Teve uma vez, essa daqui, ela adorava sentar no chão pra comer. Aí, Aleca, ó. Ela ainda era meia molengona, assim, sabe? Daí ela tava sentada. Não, a Maria que é doida. A Maria pedia música e ficava esperando pra gravar. Ela queria gravar, né? Ela queria gravar. O gravadorzinho do lado. Aí ela pedia música e ia lá fazer as coisas dela. E eu tô lá, quietinha com meu pratinho, almoçando, sei lá, comendo alguma coisa. Daqui a pouco começou a tocar e saiu ela doida de lá de dentro, meteu o pezão dentro do meu prato de comida. Meu Deus! Saiu escorregando o prato com tudo e ela. E assim, era assim, a pegada era essa. Lídia Mourão, né? Qual é a música que você só pedia aquela? Era a única que ela sabia falar. A única que eu sabia inglês, né? Era Prince Purple Rain. Sabia falar inglês? Que legal, gente. E eu colocava de fundo, porque, né, era sertanejo, né? Mas eu fazia vontade. Ela ficava o dia inteiro. Gente, faz o seguinte, produção. Eu quero que vocês tragam um violão aqui pra nós, por gentileza, pra gente cantar um pouquinho e recordar também, né, mãe, da época do rádio. Né? Você trazia todos os fãs pra dentro do estúdio e cantava. Menina, era bom demais, né? E aí a gente já encerra fazendo aquela grande festa cantando junto com a Lídia Mourão. Programa, cara. Foi uma tristeza, né? Porque a torre derrubou. Foram fazendo uma reforma, não sei o que é. Nós derrubaram a torre da TV. Nós tentamos, assim, enganjar na... Como que é? Na Rádio Rural. Rádio Rural. Não teve jeito. Ele fez uma imitação lá. Qual que era a imitação que você fazia? Eu imitava o tinha um programa lá. Scooby-Doo, eu imitava o Scooby-Doo lá e o Zeca Diabo. Zeca Diabo. Tinha a abertura do... Tinha uma vinhetinha. Era uma vinhetinha de abertura, né? Eu não sei se eu vou saber fazer direito agora, né? Era tipo assim: a partir de agora, o seu galo vai cantar, seu cachorro vai latir. E tinha os bichos, né? Sua vaca vai mugir. Então vamos fazer o seguinte, então. Vai falando de novo, eu vou ser os bichos, mãe. Nós vamos fazendo os bichos pra ele. Como é que é a partir de agora? Como é que é a partir de agora?
A partir de agora, o seu galo vai cantar. Meu cachorro vai latir. Sua vaca vai mugir. Você vai ficar feliz, Diabo. E violão, produção pra nós cantar. Não, e outra, eu até tive que ir na Rádio Rural por causa da Maria. Eles queriam que eu fizesse a imitação do Scooby-Doo lá, porque eles tinham levado um rapaz que fazia o Salsicha. Que era aquele magrelão e tal, né? Isso. E eu cheguei na Rádio Rural, igual eu cheguei aqui, fiquei na espera, né? Numa sala. E na sala, o cara que fazia o Salsicha tava do meu lado, sentado, e a gente conversando, trocando ideia, e nem ele sabia que eu era o Scooby-Doo, e ele não sabia que eu não sabia que ele era o Salsicha. Aí quando ele entrou pra fazer o Salsicha, eu morri de rir, cara, aí saiu tal. Aí ele saiu pelo alto da porta do estúdio, porque era tudo gravado em... Era como se fosse acústico, né? A sala. E aí ele saiu, nós não cruzamos um com o outro ali nessa parte. Aí eu entrei, aí depois que eu imitei, fiz a imitação do Scooby-Doo, né? Que eu falei assim, salsicha ali, quero biscoitos Scooby. Mas é mesmo, Aí ele morreu de rir lá do outro lado, né? Porque era pra eu fazer a propaganda de uma marca de biscoito, né? E eu não lembro agora qual que era a marca de biscoito. E eu falei assim, melhor que os biscoitos Scooby. É bom demais, né? Vamos então agora terminar com uma grande festa, com música. Vamos? Olha, primeiramente quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, CFP Transportes, Transporte Rural, é isso mesmo, gente, você de ônibus aí, fechar um contrato bacana, é com a CFP Transporte, o pessoal tá crescendo, hein? É pessoal bom, ponta firme. Ou também, Detona, Momento Detona, gratidão aí, patrocinador Detona, e também a nossa querida ginecologista obstetra, doutora Jaqueline Borbati. A todos vocês, gente, minha gratidão imensa. Ninguém tá me ouvindo, ninguém tá prestando atenção em mim, eu tô falando obrigada aqui, ninguém. Todo mundo, olha, tchum pra mim, nem tchum pra mim. Só que eu falei da ginecologista, ela falou de enfiar o dedo lá no zero. Não, no zero. Mas eu quero agradecer vocês, do fundo do coração também, por terem aceitado esse convite. Hoje a Leca foi louca buscar Maria Lúcia em Maracaju, gente. Ela estava em Maracaju. Parceira boa. Ela que ajudou a criar a gente. Então a gente tem ela como uma segunda mãe. Infelizmente nós não temos hoje a nossa mãe, mas a gente sente aquela falta, que a gente daquele abraço, aquele cheiro, né? E o tempo que a gente perdeu com coisas aleatórias que a gente podia ter passado com ela, às vezes um compromisso besta, a gente deixa de ver a mãe, fala assim, não, vem tomar um café comigo, mãe, hoje eu não posso, eu tenho que fazer tal coisa, coisas banais da vida. Então, aproveita que a sua mãe beija, abraça, fala que ama, não precisa ter vergonha disso, fala que ama, abraça, beija todo o tempo, fica com ela. Porque isso aí, ó, hoje eu falo, isso faz uma falta muito grande no meu coração. Uma pena que às vezes quando eu tô sozinho, sentado lá, eu gosto muito de planta, eu gosto muito de natureza, muito de planta, eu tenho bastante espécie de planta. Então eu fiz um pergolato só para eu tomar café de manhã. Eu quero conhecer sua esposa, viu? É isso, uma hora vocês estão convidados aí lá em casa, conhecer minha esposa, conhecer meu cantinho lá, né? E eu tenho o cantinho do Guerreiro lá, que eu tomo meu cafezinho, que eu fiz um pergolado lá e tal. É bem gostosinho. E aí eu fico lá, eu fico pensando, às vezes, mãe, quando ela falava, né? Vou tomar cafezinho, né? Ela falava, né? Tudo ela pega diminutivo. E ela do nada aparecia lá em casa com pão de queijo, com as coisas, assim, sabe? É muito bom, né? Do nada. Minha mãe também, minha mãe é muito boa. E isso aí é muito importante. Então, aproveitar, dá valor, aproveita mesmo. Isso que e a Maria, é um conselho que eu te dou. De quem não tem mais a mãezinha, mas hoje nós temos essa daqui. Vocês não fazem ideia de como eu tô cuidando agora. Eu vou deixar como agradecer.
Obrigada a participação de todos vocês. Nós é que Obrigado, mãe, minha rainha, minha linda, minha maravilhosa. Filha, parabéns pela estreia do podcast. Você é maravilhosa, como sempre, eu te amo. Obrigada. Gratidão. Que Deus abençoe vocês. Muito feliz. Meus amigos, vocês moram aqui, tá? O coração para sempre. Posso ficar na primeira sala? Vamos honrar. Pode ir na primeira, onde você quiser. Meu coração, você tá aberto, vocês todos. Vamos finalizar aqui, agradecendo a presença de vocês. E para honrar, né, a memória do vovô, vamos finalizar com o pé de cedro. Isso. Então, vamos lá. Bora, viola! Vamos lá. Foi num belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naquele tempo querido que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal eu plantei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação. Sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei, também sofri. 20 anos se passaram, em que distante eu vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que eu desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Coxim. Alô, Maria! Hoje volto arrependido, vai lá, para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Vim rever meu pé de cedro, que está grande como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje eu sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que eu te plantei. Agora, gratidão. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que eu te plantei. Beijo, gente! Obrigada! Gratidão, parabéns, minha filha, te amo.